Ótimo. Boa noite para quem está vendo ao vivo, boa noite para quem vai ver a gravação. Essa é a aula... Gente, família interracial. Não vinha o nome da aula. Eu falava assim, não é economia dos afetos familiares, é família interracial. Estamos chegando na reta final. A gente não se viu semana passada, porque a gente está na reta final da plataforma nova. Vocês fizeram um cadastro já na plataforma nova? Eu fiz. Já, eu também. Eu acho que mais uma semana a gente já consegue liberar o acesso para vocês. Modéstia à parte, ela está linda. Viram um site novo? Sim, está lindo mesmo. Lindo, parabéns. Adorei também o nome do site. Deu um trabalhão. E aí a gente está desenhando reunimos esses 7 anos de experiência para desenhar essa plataforma que a gente está chamando de on demand, que a ideia é o DJs na palma da sua mão, aonde estiver, por quanto tempo quiser. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos iniciar esse encontro. Deixa eu ver se tem alguém aqui para se conectar. Não? Acho que hoje somos só nós mesmos. Acho que a Ana e a Lu não vão poder se juntar com a gente hoje, mas vamos tocando barco. Eu pedi para a Tati enviar para vocês um texto para a gente conversar um pouco, pedi que vocês lessem. Não sei se vocês conseguiram ler. Sim. Também li. Mas é engraçado, né? Que eu pedi para vocês lerem um texto, mas, na verdade, ele nem é a nossa principal. Mas vamos pensar com ele. O que eu tinha... Quando eu organizei o cronograma de formação da Ionene, eu quis trazer para a nossa reflexão aspectos de uma formação que desse conta de pensar a experiência racial, que ela pudesse olhar diversas trajetórias ou diversos lugares da trajetória de uma pessoa negra, embora a gente possa pensar a ideia de racialidade também considerando a experiência indígena, porque a experiência indígena também é uma experiência racial no mundo ocidental, mas que ela é diferente da estrutura clássica da psicanálise, porque a ideia da psicanálise é que as experiências familiares vão produzir as experiências estruturais do indivíduo e, a partir disso, vão produzir as experiências que vão dar base para a estrutura do inconsciente e vão estruturar o indivíduo ao longo da sua vida e as suas experiências ao longo da sua jornada. A gente começa pensando a experiência da racialidade aqui na Ionene e a gente vai vindo para a noção de corporeidade, quando a gente passa pela mulher negra e pelo homem negro, a gente passa por essa discussão sobre a questão familiar e a gente vai passar pela ideia de branquitude para encerrar de novo no próprio indivíduo. A gente está percorrendo por um lugar não linear. Então, a ideia para nós de pensar a família é uma das possibilidades de pensar esses lugares da própria experiência racial. Pelo incrível que pareça, eu tive muita dificuldade de achar um material como apoio teórico de autores que tivessem pensando famílias negras. Pelo incrível que pareça, eu não acho que não deva existir, mas eu tive muita dificuldade de conseguir achar autores que estão pensando sobre isso, por 2 motivos. Primeiro, que família no Brasil é um campo de discussão da assistência social e do judiciário. E porque família no Brasil é uma discussão da pobreza. Não se discute família, por exemplo, de classe média, e não se discute família rica. Quando se pensa a discussão no âmbito das questões familiares, está se pensando as discussões sobre desarranjo familiar, sobre famílias pobres, sobre famílias da classe trabalhadora, sobre famílias em situação de miséria. Porque a própria discussão sobre família no Brasil está muito atrelada às discussões sobre quando é a primeira vez que teoricamente no Brasil se pensa sobre família, quando se institui a Lei do Ventre Livre em 1865, que é quando o Estado
e a sociedade brasileira começa a se perguntar o que vai ser feito com as crianças destituídas da convivência no âmbito das senzalas, para onde essas crianças vão? E qual é a proteção que o Estado vai dar a essas crianças? Antes disso, o Estado brasileiro vai pensar sobre família quando vai pensar a criança indígena. No processo de extinção da população indígena, o processo de alocação das crianças indígenas é uma preocupação do Estado, o que vai ser feito com essas crianças, mas ainda se pensa o Estado com uma ideia de tutela. Então, tem uma diferença da tutela para a ideia de família. Tutela é aquele que cuida. A família é uma base psíquica. O próprio direito vai entender a família nesse sentido, como uma base psicológica de formação do indivíduo. Então, o Brasil passa a pensar sobre família a partir de 1865. Mas é só a partir de 1927, com o Código de Menores, que se começa a pensar sobre a constituição da ideia de família e se pensa sobre famílias negras. Mas, curiosamente, nos estudos da psicologia e da psicanálise, a gente não vai achar no Brasil grandes pesquisas que vão pensar sobre o impacto das famílias na constituição de pessoas negras e principalmente das famílias raciais, ou melhor dizendo, das famílias interraciais, na formação de pessoas negras e na formação de pessoas interraciais no Brasil. Ou seja, pessoas, por exemplo, pessoas que têm uma constituição dupla ou triplamente racial, indígena, branca e negra, ou indígena e negra, ou branca e negra, ou até mesmo branca e indígena, que também é possível no Brasil. Até aqui tranquilo? Sim. Beleza. Uma das coisas que é importante quando a gente pensa na psicanálise, a gente pensa na ideia de família, principalmente é nas experiências dos afetos. Isso a gente vai discutir um pouco mais na semana que vem, na aula sobre economia dos afetos familiares, mas uma das coisas que a gente vem discutindo desde o começo é a forma como a sociedade valora as pessoas de acordo com a sua percepção racial. Ou seja, quanto mais clara a pessoa e mais próxima do modelo de branquitude, mais afeto e mais carinho essa pessoa, mais respeito, mais respaldo, mais sociabilidade, mais inclusão, essa pessoa no âmbito social, ela vai receber. Quanto menos afeto, quanto mais negra e mais próxima da negritude ela tiver, menos aceitação social, afeto, carinho, integração, essa pessoa vai receber. E isso, dentro das relações familiares, vai acontecer de uma forma bastante clara. Eu vou trazer um caso que eu acho que vai ajudar a gente a entender isso. O caso é de uma mulher negra que eu acompanhei. Na época, ela tinha 35 anos, já fazem acho que uns 4 anos, mais ou menos. Ela é de uma família multirracial. A mãe é de uma família negra e indígena do sul da Bahia, que migra para São Paulo. A mãe casa muito jovem com o pai, o filho de um polonês com uma índia, uma indígena do Nordeste, e o pai se vê como um homem branco, ele é fenotipicamente branco, embora tenha sangue indígena. A mãe, então, casa com o pai muito jovem, muito cedo, e vão morar no quintal da família materna. E ao longo da experiência familiar, há vários históricos de abuso da parte do pai, que é uma família composta por mulheres. Então, o grupo familiar onde esse homem se insere na condição de marido da mãe é um grupo composto por 6 mulheres, a mãe e as tias, as irmãs da mãe e a avó, a sogra. O avô é falecido, né? E a avó, então, é viúva. E as irmãs, a mãe dessa paciente é a filha mais velha e ela tinha 15 anos no casamento. Então, todas as irmãs são menores de 15 anos, sendo a mais nova com 7 anos na ocasião do casamento. E o pai, que é o homem branco que vai morar nesse quintal, passa a ser o único homem que mora no quintal. E, a partir disso, tem uma série de relatos de abusos que são cometidos por esse homem branco com todas as mulheres do quintal, inclusive com a avó, com a sogra.
Passa-se o tempo, essas experiências acontecem, elas não são socializadas na família, não são verbalizadas, essas memórias dos abusos são retomadas na vida adulta dessa mulher, quando em análise retoma as memórias do próprio abuso e compartilhando com a mãe, começa a se ter uma retomada das memórias desses abusos coletivos compartilhados pelas mulheres. O fato é que a mãe tem mais 2 filhas, além dessa mulher, que foi minha paciente, e essas outras 2 filhas, uma tem a pele bem clara, a paciente tem a pele escura, mais ou menos da cor da minha, uma irmã tem a pele bem clara e a outra é fenotipicamente branca. De todas as mulheres que convivem na família, as únicas 2 que não vivenciam a situação de violência, nem física nem sexual, são as 2 que têm a pele clara, que o pai, então, reconhece como branca, reconhece como... ele tem essa leitura racial delas como branca. Na análise que eu faço do caso, e que fiz no acompanhamento com a supervisão, o pai não entende, quer dizer, eu não acho, a minha compreensão é que esse sujeito, o pai, ele não tem uma clareza disso, mas o valor social do corpo negro é tão intrínseco que ele é um corpo para a violência, que ele reproduz estruturalmente a violência que ele foi ensinado que as mulheres racializadas devem sofrer, uma vez que a própria mãe dele foi vítima a vida inteira de violência e de abuso por parte do pai e dos parceiros. A história do pai é a seguinte: o avô é filho de um fugitivo da guerra, que vai para o Nordeste, o pai muito jovem compra a avó, literalmente compra ela no aldeamento indígena onde a avó mora, e ele mantém com a avó uma relação de violência sexual permanente. Eles têm 18, não me lembro agora se 18 ou 19 filhos. A avó foge para São Paulo com os mais jovens, os 7 mais novos, e deixa os mais velhos com ele na região do norte do Brasil. E ao chegar em São Paulo, ela continua se submetendo sistematicamente a situações de violência física e sexual, as filhas mais velhas também. Então, na experiência familiar desse pai, na experiência estrutural da sociedade, o que ele aprende é que os corpos racializados são corpos depositórios de violência. E isso se propaga nas próprias relações familiares. E a questão que vai para a análise, que através da experiência dessa mulher, é que ela interioriza que o corpo dela é um corpo para a violência. E isso que é a parte mais curiosa, não no sentido positivo, mas curioso no sentido psicanalítico, é que ela não se dá conta de que o corpo dela é um corpo que é projetado inconscientemente para a violência, porque é uma projeção que não só a família faz, porque a violência é naturalizada na família, todas as mulheres mantêm e perpetuam relações de violência com seus parceiros e com seus filhos, como ao mesmo tempo que a sociedade projeta violência no corpo dela, ela naturaliza essa violência porque ela entende que é essa forma de sociabilidade. E aí eu acho que entre aqui o ponto que eu queria trazer para a gente pensar hoje sobre as relações familiares e essa relação entre violência racial, que a violência passa a ser uma forma de afeto. Quando a violência deixa de ser uma forma de violação e ela passa a ser uma forma de afeto. E é doido isso, pensar que corpos racializados marcados pelo esse lugar da violência, estabelecem com a violência o próprio afeto. Ou seja, não existe outra forma de estabelecer afeto, de estabelecer vínculos de sociabilidade, se não for através da própria violência. E, na maioria das vezes, no relato de trajetórias de mulheres negras na clínica, isso acaba sendo lugar comum. E o papel da análise, me parece que é justamente desconstruir esse marcador da violência como lugar do afeto. A Sheila está com uma cara, eu não sei se é de sono. Eu estou pensando que cada coisa que eu ouço é uma pior que a outra. Tem hora que eu penso, eu falo, já que o seu curso é o último que eu faço sobre esses assuntos que eu ando tendo muito, eu não sei a palavra, como que é?
que eu vou dizer, mas quando você tem muita coisa na cabeça, assim, é tanta perversidade que isso anda me afetando absurdamente. Você não tem noção. Você não tem noção do quanto isso anda me afetando. Oi? A clínica é muito pior. Nossa, anda me afetando absurdamente. Você não tem noção. Quando eu ouço isso, então, assim, dessa maneira tão profunda, eu nunca tive acesso a uma coisa profunda igual eu estou tendo agora, né? Eu sempre soube, sempre vi, enfim, mas dessa maneira profunda, como isso nos afeta, eu nunca tive, e eu ando envolvida com você, entre outras coisas, é uma coisa pior que a outra que eu penso. Tem hora que eu tenho a impressão que eu vivo numa Matrix, ou que eu vou pirar de vez, porque, assim, é absurdo. É meio meu irmão, mas eu vou falar, às vezes a ignorância é o caminho para a felicidade, eu adoraria estar nesse caminho, sinceramente. É bizarro, não é sono. É simplesmente bizarro. E isso é real. No Brasil, esse tipo de coisa, eu mesma tenho 2 sobrinhas que são mixed race, sei lá como se diz, e segundo a minha mãe, o que ela fala, a mais nova, ela tem o jeito, fisicamente ela é muito parecida com o meu irmão mesmo, na verdade, e teórica, segundo a minha mãe, também, no jeito, assim, né? E às vezes eu ouço esses comentários, que a minha mãe fala, ela é muito danada, enfim, faz alguns comentários, isso já bate no meu ouvido de uma maneira muito dolorosa, porque ela é mais escura, ela é, tipo, que nem você, vamos dizer, e a outra, que é a irmã mais velha, ela não é branca, fora do Brasil ela não é branca, mas dentro do Brasil ela seria considerada como branca, você está entendendo? E aí, com tudo isso que eu ouço, eu sempre, quando minha mãe fala, como você fala, vem aquelas advertências, eu falo, eu não quero falo desse jeito, e que já tenha essa coisa com a menina, porque às vezes é o jeito dela mesmo, mas aí eu penso, estão falando isso porque ela é mais escura, ou porque se ela fosse a Clarinha, como eu digo, a Clarinha, e fosse danada, estariam fazendo esse comentário. Então, isso tudo começa a ficar na minha cabeça, você está entendendo? Coisas que, para mim, não era tão claras. E enquanto que isso afeta, eu falo para minha mãe, eu não quero, eu não vivo aí, eu não estou influenciada na educação delas de maneira alguma, elas são criadas pela mãe delas lá, enfim, né? Nem sei como, ou até sei, mas o quanto que isso vai afetar, porque a família é uma estrutura perversa, e se vive, por mais que as pessoas sejam conscientes daquilo, elas reproduzem esse tipo de coisa, não que a criança seja agredida nem nada, mas esse tipo de comentário, você está entendendo? E é perverso, é perverso. Então, quando eu ouço isso, eu fico assim... mal, eu fico cada vez pior, é um buraco que vai cada vez... É um buraco sem fim, é um buraco sem fim. Não, e a clínica é muito pior, porque aqui, nos relatos que eu trago, na outra turma tem mais pessoas que fazem aula ao vivo e tal, acaba tendo mais relatos, não é 1% do que é, de fato, a clínica, né? Porque aqui eu trago apanhado, o resumo do que é, mas é um longo processo. É cruel. É um longo processo. Acho que a Norma queria uma coisa. Fala. Na verdade, quando eu comecei a ler o texto, claro, como a Sheila disse, de alguma forma, nós estamos sendo tocados profundamente. E, assim, a minha mistura não tem, digamos que de forma imediata ou próxima, pessoas negras. Mas aconteceram algumas coisas na minha família muito interessantes. Minha mãe, não sei porquê, sempre ela esteve atraída por pessoas negras. E ela colocou uma história para a gente desde que nós éramos crianças, assim, que eu guardo com muito afeto, porque ela dizia assim, que os sinais que a gente tinha no corpo, eu e os meus irmãos, era porque na nossa ancestralidade havia negros. E a gente guardava isso assim com uma coisa boa. Até eu sei aonde estão os sinais dos meus irmãos todos no corpo, porque a gente contava e via
olha o meu, esse aqui. E lembro quando chegou a primeira família, uma família, porque os negros, quando chegaram no México, eles foram para as partes mais do litoral. Então, onde eu morava não tinha nada a ver com o litoral, era país adentro, digamos assim. E aí, uma vez chegou uma família, que era uma mulher, um casal, e eram duas crianças, mais ou menos da minha idade, que eu teria que uns 8 anos ou 9. E a gente ia para fazer compras no mercado, alguma coisa assim. Ela parou tudo e se aproximou para que a gente os conhecesse e os convidou para casa. Eles ficaram amigos, mas esse foi o movimento mais da minha mãe. Eles eram professores e estavam passando umas férias por lá. Era assim uma coisa, uma joia rara. E levou para casa. E então, isso sempre me trouxe coisas afetivamente muito boas. Tanto que quando eu vim morar no Brasil, morei um pouco mais de um ano no Maranhão e eu fui muito feliz, muito feliz. Quando eu li no texto esse que a gente tinha que ler, de você ouvir um batuque e esse batuque te dizer alguma coisa internamente, e eu me identifiquei profundamente. Eu sou assim. Se eu escutar um tambor bater, algo em mim explode, algo em mim acontece com uma força que não sei por quê. E aconteceu uma outra coisa na minha infância. Eu tive irmãos mais velhos, assim, meu pai ficou viúvo, digamos, com 3 jovens, assim, de 15, 17. Então, esses irmãos, eles foram muito o caminho para trazer coisas novas em casa. Então, uma coisa que eles trouxeram foram de LPs. E eu era muito criança, tinha tipo uns 6 anos, quando uma vez escutei, escutei uma música que me fez arrepiar totalmente. Eu entrei na sala e fiquei parada se escutando e eu pensei dentro de mim, eu quero mais disso como criança. E depois, já morando no Brasil, uma vez passei no aeroporto e escutei a música e parei. Assim, isso me trouxe essa lembrança. E é aquela música que se chama Canto do Pescador. Creio que é de Dorival Caymmi, que fala de alguns dos orixás. Assim, eu parei no aeroporto e eu fiquei assim sentada fora da loja de CDs e assim algo veio a mim e eu comecei a chorar assim. Foi uma lembrança super profunda. Então não sei de onde isso vem, mas quis trazer isso para vocês porque quando eu estava lendo o texto eu comecei a pensar que, por exemplo, a minha mistura digamos, de brancos e de índios. Então, de alguma forma, eu também sou sem lugar. Nós, como você falou no início da aula, estamos nesse, talvez, sem lugar. E quando você começa a analisar a questão indígena, do indígena, em toda a América, digamos assim, nas Américas, o que aconteceu com eles, por que de tudo isso. Então, isso mexeu comigo profundamente. E comecei a pensar assim
que o México, por exemplo, se você for na cidade do México, não sei se você já esteve lá, ou a Sheila, mas é uma cidade que, pela parte de cima, ela é colonial, é a marca do conquistador, e quando você entra no metrô, que é o metrô subterrâneo, você vai pelas entranhas, e lá tem esculturas, restos de pirâmides. É como se tivesse uma cidade sobreposta uma da outra. E isso está dentro. E quando o primeiro caso, a menina que os pais, o pai é branco e que ela não se sabe autodenominar, eu acho que eu comecei a pensar que a minha vida toda também eu não conseguia me autodenominar. Tanto que quando eu vim para o Brasil, um tempo eu estava procurando por terapia e a pessoa com quem mais eu me senti confortável foi com um terapeuta negro. Ele foi meu terapeuta um tempo. Então, percebi como isso, de alguma forma, agora falando como essa jovem negra, de alguma forma estava presente em mim também. Sim. E aí pensei assim, mas, Norma, será que não é assim que a gente tem que conviver? Como a Sheila disse, bom, é um buraco, é uma cisão, é uma coisa dupla, é uma coisa de dois lados, como corpos e pessoas miscigenadas. Sempre, assim, isso de vez em quando me fez algum ruído, mas só agora, a partir do curso, que eu comecei a tocar mais nessa essa linha que corta e perceber e sentir como isso é difícil, como isso é perverso, como isso nos afeta. E, bom, queria partilhar isso com vocês. Eu acho que foi muito importante o que você trouxe, porque eu acho que quando a gente pensa na própria forma como a sociedade que a gente mora funciona, e, por exemplo, se a gente pensar que a sociedade ocidental ela é fortemente marcada por diversas identidades que vão conformando os lugares, a identidade do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser jovem, do que é ser velho, do que é ser rico, do que é ser pobre, esses lugares políticos, históricos, de conformação, de performance. Cada lugar desse é um lugar de performance que exige da gente um determinado tipo de comportamento, mas que também conforma os nossos lugares sociais, os nossos lugares políticos, os nossos lugares históricos. A família acaba sendo, nesse jogo performático, o grande palco onde essas performances todas vão sendo, pela primeira vez, apresentadas ao indivíduo. Então, é pela primeira vez que as meninas, na família, dão conta dos papéis de gênero. Quando os meninos são livrados do trabalho doméstico e as meninas são condicionadas ao trabalho doméstico. É a primeira vez no palco da vida que é dito para as meninas o que é a performance de gênero. É também no jogo familiar que os indivíduos são apresentados às performances, por exemplo, das opressões. É em casa que as opressões de gênero acontecem, as opressões da homossexualidade, a homofobia, a transfobia, as próprias opressões de raça, como a Sheila colocou no exemplo que ela trouxe da prima dela, né? Essa colocação de que ela é muito saidinha, ela é muito travessa, isso tem um marcador da tonalidade da pele, dessa coisa que a gente falava em aulas anteriores do colorismo. Então, pensar a família numa perspectiva da psicanálise e entender esse emaranhado de lugares, experiências que é a família, eu acho que ela é muito importante para a psicanálise. Não isolar a família,
achar que a família é um lugar que está à parte dessas tensões, porque para nós, enquanto psicanalistas, que vamos um dia atual, para quem já atua com atendimento, a família não é um lugar isolado dessa tensão. Vou trazer mais um exemplo que necessariamente não tem a ver com a ideia da família interracial, mas tem a ver com a ideia de família. Uma paciente que eu atendo, ela vem de uma... Porque eu acho que é isso. Quando a gente pensa na família burguesa, quem é que está discutindo isso, né? Isso é uma das discussões que o Engels faz no livro A Família, a Propriedade Privada e o Estado. Qual é o papel da família numa sociedade burguesa? É ser o primeiro local de manutenção da ideia de propriedade privada, é o controle total do corpo e do indivíduo. Esse é o primeiro lugar. A ideia de patriarcado, do homem como centro do poder, é a família o primeiro lugar de afirmação desse valor no mundo burguês. E nós vivemos no mundo burguês racializado. Então, nesse sentido, a figura paterna, a figura masculina dentro da família, principalmente na experiência das mulheres, tem um papel muito importante na consolidação da ideia de mulheridade, na ideia de feminilidade, ou melhor dizendo. É no jogo dos opostos que esse lugar do masculino e do feminino que vai sendo afirmado. Então, se no mundo social, fora do mundo familiar, o homem ocupa um lugar de poder, vai ser dentro das relações familiares que ele vai ser educado, formado e conformado para entender que é no mundo social que é esse o lugar que ele vai ocupar. E no caso das mulheres, a regra se mantém. Se no mundo social o lugar das mulheres é o lugar da submissão, é na experiência familiar que esse lugar vai ser apontado. Um dos grandes mitos fundacionais da ideia de feminino é a ideia de que o feminino deve ser cuidado. Ele tem que ser cuidado porque as mulheres são seres ignorantes. Está lá no mito da Eva. Adão dormiu, a cobra jogou um chaveco na Eva, a Eva comeu maçã e botou a humanidade na perdição. Então, a mulher precisa ser o tempo todo cuidada, cerceada, observada, acolhida. Isso se reinventa nos contos de fada, nas princesas da Disney, na Barbie, nas bonecas, nessa ideia de bibelô, de coisa preciosa que precisa ser cuidada. Então, a primeira experiência que as meninas vivenciam nesse âmbito, desse lugar do feminino como um lugar que deve ser cuidado, principalmente as meninas brancas, é na experiência do pai com a filha, que é essa experiência da minha princesinha, aquela que eu devo cuidar. E a cultura vai fomentando isso com as práticas sociais, por exemplo, a piada do pai que a filha está sentada do lado, não sei se você já viu essa tirinha, a menina está sentada do lado do pai e o pai está com um trabuco antigo no colo e a frase embaixo, na minha casa cabrito não se cria. Então, são repertórios, narrativas do imaginário popular que reforçam essa ideia de que a filha é propriedade do pai. Isso tem duas assertivas. A assertiva de que a filha deve ser cuidada pelo pai até que ela seja levada para o altar pura e imaculada e passada para a mão do futuro marido. Esse é o rito de passagem, essa é a cerimônia. E, por outro lado, tem outra assertiva. Já que essa propriedade é minha, então eu posso desfrutar dela como eu quiser. Eu posso bater, inclusive posso violar sexualmente, porque ela me pertence, ela é minha. Muitos homens que abusam sexualmente das filhas, nos relatos vão dizer que cometem um abuso porque entendem que a filha é propriedade deles. Mas ela é minha filha, se eu não fizer, outro vai fazer. O que é que tem que eu faça? Então, isso está no jogo da experiência cultural de uma sociedade baseada na experiência masculina como ponto de partida, na experiência masculina branca, e as outras experiências como consequência dessa experiência. Tem uma teoria do Freud, que ela não é muito usada na psicanálise, mas eu gosto bastante dela, que chama teoria da sedução, que é uma teoria que o Freud desenvolveu para falar sobre... Qual que é a ideia do Freud? Que na infância as crianças seduzem os adultos e que isso faz parte do processo de amadurecimento sexual das crianças. Mas que a sedução infantil, diferente da sedução adulta, não é uma sedução com fins de prazer sexual. Os adultos seduzem com fins de prazer sexual.
as crianças seduzem os adultos como forma de validar a sua capacidade de argumentação, a sua capacidade de socialização. Então, é como se fosse uma experiência que ou antecede ou ela acontece paralela à experiência do Édipo ou do casseamento. O menino seduz a mãe como tentativa de confirmar a sua capacidade de sociabilidade e ingressar no mundo da masculinidade, é o sinal de entrada para o mundo dele do masculino, e a menina seduz o pai nessa mesma perspectiva. O que vai possibilitar um desenvolvimento saudável emocional nas meninas é se o pai cede à sedução. E como é que o pai cede à sedução? Dando boneca, dando doce, dando afago. Então, a menina se sente contemplada nesse jogo da sedução. O que acontece é que, muitas vezes, aí é que vem a perversidade da ideia da pedofilia. A menina tenta seduzir o adulto nessa perspectiva infantil, o adulto toma a sedução literalmente como uma sedução sexual, abusa da menina, a menina interioriza a culpa da sedução, porque inconscientemente tinha o desejo da sedução, e introjeta a culpa da sedução. Mas o que tem aí é a ideia da perversidade, a inversão. A sedução que ela fantasiava da sedução lúdica, a sedução que o adulto intentava da sedução sexual. Essa é a ideia da perversidade sexual, é o adulto pervertendo a ordem do jogo que está colocado nessa ludicidade sexual infantil. O que acontece quando meninas são abusadas na infância, principalmente pela figura paterna, seja o pai, o tio, o padrinho, o padre, o patrão, a figura que ela referencia como uma figura de autoridade, de cuidado e de proteção, é a normatização da violência. As mulheres crescem e normatizam a violência como forma de afeto. Não só a violência física, como a violência psicológica e, sobretudo, a violência sexual. E o próprio sexo, o próprio ato sexual, em via de regra, se torna norma para a forma de afeto. Então, como forma de receber afeto do parceiro, mulheres que vivenciaram situações de violência na infância intensificam a oferta sexual como forma de ter algum tipo de partilha, de contato físico como forma de afeto. E isso se intensifica quando há, por exemplo, o atravessamento da racialidade. Então, numa sociedade onde o sujeito branco é um sujeito de poder, socialmente constituído, socialmente dado, socialmente legitimado, estruturalmente colocado, e no jogo das experiências infantis, acumulado no inconsciente, o sujeito branco ainda é o sujeito do poder, porque foi o sujeito do abuso, o acúmulo dessas duas experiências na psique de uma mulher adulta é profundamente devastador. É como se ela tivesse duplamente presa numa experiência de violência. Porque mesmo quando ela consegue se livrar de uma possibilidade da violência racial, porque ela não constrói os afetos com homens brancos, inconscientemente ela vai vivenciar a violência de gênero, que se reifica e se ressignifica na hierarquia do corpo branco. Eu não sei se isso para vocês faz sentido, se eu conseguir me fazer entender. Ficou claro? Isso na clínica é completamente comum, essa experiência. E a gente falava no começo do curso, no módulo 1, no módulo 2, principalmente no módulo 2, quando a gente foi falando da falta e o racismo, o sintoma e o racismo, e quando a gente falou sobre enquadro simbólico, que esse lugar de hierarquia da experiência branca necessariamente não tem a ver com o corpo branco, mas com o enquadro simbólico do mundo branco. Pode ser um parceiro negro, um patrão negro, pode ser um superior negro, pode ser uma parceira negra. Mas se o enquadro simbólico deste parceiro, desta parceira, desse patrão, deste corpo, for um enquadro simbólico destinado, esperado ou apontado como de um lugar branco, o inconsciente automaticamente faz a transposição para esse lugar do branco. E se na experiência simbólica, já vou te passar, Sheila, a palavra, se na experiência simbólica dessa pessoa, no caso da mulher negra, o lugar do sujeito violador for esse lugar de poder,
o inconsciente vai fazer a transposição, o enquadre simbólico automático, e vai colocar numa... isso é inconsciente, né? O papel de trazer isso ao consciente da própria análise. Mas vai colocar essa mulher de novo no lugar da vítima. E ela vai se sentir incapaz de responder e de conseguir ter uma resposta de proteção para esse lugar da violência. E ela vai legitimar e naturalizar a violência, porque ela vai entender que é essa a resposta que ela tem que dar. Porque foi essa resposta que o corpo dela foi domesticado a responder. Foi essa resposta que o corpo dela foi educado a responder. Diga, Sheila. Isso que você comentou, para mim, foi muito importante agora, por último, de você falar que mesmo que a gente não se relacione com pessoas brancas, você mesmo sempre enfatiza que você, no seu ambiente mais íntimo, você não tem pessoas brancas, né? Mas que a gente tem o branco dentro da gente, até com pessoas negras. E isso que você falou, para mim, ficou super claro. Eu até mandei uma mensagem para você pelo Instagram, falando de uma série que eu assisti agora há pouco tempo, que tudo que eu aprendi com você nesses últimos tempos, que assim, a gente vê de uma maneira teórica, mas quando a gente visualiza isso, é uma coisa igual eu falei, o que a Norma também falou, e no caso ela que é uma pessoa multirracial, que é o caso da América Latina inteira, praticamente, isso nos afeta absurdamente. E essa série que eu estou te falando, essa série mostra realmente, por mais que você pode ser negro, você pode ter um relacionamento, como que se fala hoje em dia, não sei o que, centrado, afrocentrado, mas se a gente, como que é, filosoficamente falando, não matar o branco que tem dentro da gente, a gente nunca vai ter paz, porque você falou tudo isso, de você buscar, você é preto, ou se é homem, se é mulher, você busca símbolos, não sei o que, status simbólicos, eu acho que se fala, símbolos... Quadro simbólico. Isso, do mundo branco, isso e aquilo. E essa série, igual eu estou falando, eu estou perturbada há 2 semanas depois que eu vi essa série, porque foi o resumo de tudo que você falou do começo ao fim. Enquanto a gente não matar o branco dentro da gente, nós, enquanto pessoas negras, enfim, racializadas, é muito difícil manter a saúde mental, e eu não sei até que ponto o estar divertido nos faz bem também. Tem hora que a alienação é melhor. Eu estou num momento que, assim, eu preferia estar alienada. E na minha relação, que eu ainda moro fora do Brasil, onde eu moro na white supremacy, totalmente naquilo que a gente entende do que é a branquitude de sangue azul, é uma coisa que, tipo assim, você vê aquilo que a gente aprende todo dia, da onde surgiu, assim, como que é o motherland, da onde surgiu toda essa perversidade. Aí você vê isso, até que ponto isso é saudável, a gente saber dessas coisas. Eu não sei, já que eu vou ser sincera para você. Até que ponto é saudável? Qual é a série, Sheila? Desculpa, Jaque. Não. Não é nem indicação, é horrível, eu vou dizer, mas se chama Them, como se fosse eles em inglês, está na Amazon Prime. E ela eles vendem como terror, mas na verdade é uma série psicológica com, assim, o negro, enquanto como eles dizem nos Estados Unidos, o matar o cracker que tem dentro dele, exorcizar esse demônio, ele nunca vai ter paz. E isso é um dos nossos confrontamentos, e você sempre diz, enquanto a gente não matar... E é difícil, porque a gente vive nesse mundo ocidentalizado, que é o que a gente é influenciado todos os dias. É a mídia, é a escola, porque a gente vai para a escola, é um programa que é dado por essa gente, para a gente aprender. Nós somos numa época que hoje, aí no Brasil, por conta de questões de mídia, como que é? Social media, as pessoas estão tendo mais voz. Você é uma pessoa, supor, você é da minha idade, talvez, da minha faixa etária, então assim, eu não teria te conhecido, mas uma pessoa, supor, se você tivesse essa idade, eu estava na escola sei lá, 20 anos atrás, 30, eu nunca tive, eu tive um pouco de acesso, porque eu tinha um pai que me dava determinados acessos que até hoje eu não sei nem de onde ele buscava tantos materiais. Mas a maioria das pessoas, eu vejo meus primos, todos, são pessoas que não tinham acesso a certas coisas. Então, hoje em dia, está se falando mais, é um movimento no mundo inteiro que está sendo discutido, a branquitude está sendo colocada em xeque. Hoje eu tive uma conversa, eles não estão preparados para isso, então talvez o que sobe para eles é matar a gente, porque assim, ou eles só resolvem um problema exterminando, porque assim, o mundo inteiro está pondo em xeque isso, não é só o Brasil, aqui os racializados assim estão partindo para cima. Nos Estados Unidos não precisa nem dizer, a Europa inteira está assim, tá aquele rolo,
porque eles não suportam com a white fragility deles, a maldade que eles fizeram e fazem até hoje, porque eles querem colocar como se fosse no passado. Não, a maldade continua até hoje. E é um sistema, que para quem acredita no demônio, não é o meu caso, mas assim, para se falar no popular, do demônio, porque você começa com essa perversidade na pequena infância, quando você vai para a creche, você vai para a escola, você vai ser socializado dessa maneira, você vai crescer, você vai ser socializado, você vai para a universidade, que a perversidade, você sempre diz, a maior, eu tenho mundo branco aqui quando eu disse, e é assim, é o que eles aprendem, e é assim que eles operam até hoje. Aí tem a mídia, quem controla são eles. Eu estava vendo uma discussão, eu estava participando de um seminário com o pessoal dos Estados Unidos, inclusive, e aí, por exemplo, um problema que eles não tinham lá antigamente, que era essa questão da miscigenação, porque eles tiveram um histórico de segregação, eles estão tendo hoje em dia, porque o negro que eles têm um poder econômico dentro do mundo negro, nos Estados Unidos é onde o negro tem um poder econômico maior. Eles estão sendo influenciados a fazer casamentos fora da raça, coisa que não existia nos Estados Unidos, não existiu, eles não têm essa cultura, mas por conta de propaganda, isso e aquilo, os homens, principalmente, que são os que eles dizem aí, palmiteiros, sei lá, os snow bunnies, tá? Estão sendo influenciados por mídias, porque assim, para nascer pessoas miscigenadas e confusas, porque isso é um programa político, para essas pessoas serem usadas geralmente contra nós. Oi? E também questão financeira, porque daí o patrimônio que seria... Isso. Branca. Algo planejado. Isso, e é perverso, porque o Brasil, ou esses países onde eles foram, foi um projeto político. Eu assisti uma série, inclusive na TV alemã aqui, que esse pessoal que são o povo latino, que é o espanhol, o português, enfim, essa gente francesa, o projeto deles já era de estuprar as mulheres para ter as crianças miscigenadas. Foi um projeto que eles fizeram do momento que eles invadiram, que o português tentou num país na costa africana, que eu não me lembro o nome, mas lá não deu certo, e no Brasil eles conseguiram implantar isso. E o anglo-saxão, que pode ver, onde tem a tensão racial perversa, assim, direta, não vou dizer perversa, direta, com segregação, onde está o anglo-saxão, que eles não se misturam. África do Sul, Estados Unidos, Canadá, Austrália, e onde é o povo latino, eles se misturaram, que fez essa confusão, e é igual você falou. Quando eu ouvi que nos Estados Unidos, que assim, para mim, a admiração da questão negra, os Estados Unidos sempre foi o meu parâmetro, que foi esse que eu fui educada. A galera lá tá perdida e entrando nessa, o que vai virar esse mundo? Você tá entendendo já? Que eu tô, assim, totalmente devastada. Porque, em termos de vanguarda do próprio movimento negro, o Brasil é muito mais vanguarda para o mundo do que os Estados Unidos. É que, do ponto de vista de acesso, de divulgação de informação, os Estados Unidos conseguem... Ele é muito mais vitrine pelo próprio poder político e econômico dos Estados Unidos do que o Brasil. Mas, em termos de produção intelectual, em termos de produção cultural, em termos de valorização da cultura africana, o Brasil é muito mais potente do que os Estados Unidos. É verdade. Muito mais potente do que os Estados Unidos. Por exemplo, eu lembro uma vez, a última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu estava no Harlem, eu fiquei hospedada no Harlem, e aí estou andando na Malcolm X, na Boulevard Malcolm X, feliz da vida, meu Deus, na Boulevard Malcolm X, aí tinha uma banquinha de um pan-africanista vendendo livro, e aí eu vi a biografia do Malcolm X. E aí, oh my God, Malcolm X! E aí o cara ficou tipo, what? E aí eu falei assim, cara, quanto que é esse livro? Aí ele falou assim, $1. Como assim $1? Ele, $1? E eu, $1? Ele, tipo, você tá surda? Ele falou desse jeito, você não ouviu? $1. E assim, para mim, um livro do Malcolm X, $1, era uma coisa assim, impossível, porque aqui no Brasil eu pagaria rios de dinheiro. E aí aonde eu entendi que o valor que a gente tem a Malcolm X, Luther King, George Jackson, James Baldwin, sei lá, entre outros do século XIX. Essa memória preta que a gente cultua aqui no Brasil como quem cultua a Deus, Angela Davis nos Estados Unidos não é nada. Angela Davis nos Estados Unidos sou eu no Brasil. Esse valor que a gente tem pela Angela Davis nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela é uma mulher, uma intelectual reconhecida no meio acadêmico, porque ela tem uma carreira sólida. É verdade, a Angela Davis nos Estados Unidos sou como eu aqui no Brasil. Ela é uma intelectual reconhecida, mas
aí, quem que é Angela Davis? Não é essa coisa de encher da poeira, de Angela Davis. Por quê? Porque não, embora gente, o campo acadêmico dos estudos afro-americanos seja mais consolidado do que o campo de estudos afro-brasileiros. Mas é porque a universidade norte-americana ela é mais antiga do que a universidade brasileira. E as universidades negras, no Brasil, a gente não tem uma universidade negra. A UFBA, que tem o Centro de Estudos Afroasiáticos, que é o centro de estudos de questões raciais mais antigos do Brasil, que foi fundado pelo Arthur Ramos e pelo Nina Rodrigues na virada do século retrasado. Então, assim, é o campo mais antigo, né? A universidade que mais estuda isso é uma das poucas. Então, por isso que eles têm, mas em termos de militância política, em termos de valorização cultural, em termos de própria articulação do movimento negro, a gente está muito mais anos-luz do que... A gente é vitrine para vários lugares do mundo. Foi o que eu descobri. Eu estou chocada, porque assim, até então eu não tinha acesso a mídias. Então, era livros, o que meu pai trazia, na época que eu trabalhava no jornal, enfim. E hoje, com as mídias que eu tenho contato com essas pessoas, a galera lá, eles são realmente... Eu tô chocada. E agora que está tendo essa política de influenciar as pessoas a se miscigenarem, coisa que não é deles, anglo-saxão, eles não se misturam nem com os brancos que eles acham que são da classe menor, eles não se misturam. E lá eles estão fazendo propaganda, os homens realmente, que tem um povo que é pan-africanista, que está contra, faz aquela coisa, eles têm o cristianismo lá muito profundo, até porque, igual você falou, aí no Brasil ainda tem as regiões afros, era proibida, tinha preconceito, mas o povo sempre praticou, até o que ia na igreja, isso e aquilo. Lá não, lá o que eles conhecem é aquela igreja, o evangelicano lá que tem hoje aí no Brasil, o gospel. Quando eu ouvi isso nesse seminário que eu fui, eu falei, não, o mundo para mim, o mundo está acabando, porque, gente... A minha orientadora de doutorado, ela fala para mim que se eu fosse estudar na Europa, eu ia ser estrela. Nossa, com certeza. É o que eu ia te falar. Muda para cá. Se você vier para cá, aqui não tem... Eles têm uma história negra muito fraca. Tem uma mulher aqui que ela é a mais conhecida, a Fancy daqui, que fala. Eu até comprei um livrinho dela falando sobre racismo estrutural muito ruim, assim, tipo assim, o que você fala, até o livro do Silvio de Almeida, que assim, ele não é, na minha opinião, intelectual, é uma pessoa que está dando até uma informação, mas assim, ele não me diz nada. Mas quando eu ouço as coisas que você fala e vou nesses programas aqui, se você viesse, assim, se você quer dinheiro, vem, porque você tem doutorado, você vai ser sucesso aqui. Porque, gente, o negócio tá feio. O negócio tá feio, já. Tá feio, tá mal. Ela fala para mim, ela fala assim, cara, tem esse doutorado, pelo amor de Deus. O mundo está mudando. Vai embora para a Europa. Ela me fala isso todo dia. Ela fala, já decidi ir para a Europa? Escolhe um país na Europa que possa abrir um terreiro e abre um terreiro na Europa. Vai ganhar vai dar palestra na Europa e vai viver lá. Esquece, cara, abandona isso. Eu sou sincera para você. Apesar de eu estar em crise, eu estou num momento que eu estou em crise interna muito grande, assim, é aquela coisa que fala, eu estou com muitas perguntas, assim, sabe quando assim, eu estou me sentindo uma Matrix, nada é verdade, tudo aquilo que você fala, nada é verdade, tudo é construído, isso aqui é uma Matrix, é real, mas assim, para mim a saúde mental, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fui embora do Brasil, que eu tenho outros acessos aqui, não adianta querer falar, a gente tem outros acessos, sim, eu digo até com pessoas. Eu tenho uma mentalidade de África hoje em dia totalmente diferente do que eu tinha do Brasil, porque aí a gente não recebe nada e até a própria família desconjuntura. Eu entro em contato com as pessoas, gente, não é quando às vezes minha mãe fala, porque o Brasil vai ficar pior que nem a África, eu falo assim, é que você não sabe do que você está falando, isso daí não chega nem aos pés da África, ainda por pior que alguns estejam lá, eles conseguem sair e vir para cá, e eles estão dando aula na Sorbonne, estão na EU da vida, estão fazendo projetos para levar para lá, e vocês aí, onde vocês estão, desculpa a palavra na merda, minha mãe fica brava porque ela é desse grupo, tipo assim, dos negros que são conscientes, entre aspas, mas vivem na colônia do século XIX. O negócio é bizarro. Olha, Sheila, eu não vou para a Europa, embora eu morra de vontade de sair do Brasil por causa dos meus filhos, eu queria que meus filhos não crescessem aqui, porque eu acho que aqui é fim de carreira. Fim de carreira, obrigada. Eu não vou por causa do terreiro. Se Xangô falasse para mim assim, minha filha, vai que eu vou com você, para onde você for, eu vou para Marte.
eu pegava o ônibus com o cara da Amazon e ia embora para Marte. Mas você abre um terreiro. Não tem terreiro aqui, não tem. Uma vez eu fui num baile, numa festa, que assim, é muito engraçado. O que a gente não consome aí, ou sempre foi muito tratado com preconceito, aqui a galera consome mesmo. Aí eu falo apropriação cultural. E isso dói demais na gente, tá? Me dói porque, assim, minha avó, eu não tenho frequência em negócio de candomblé, essas coisas, mas minha avó era de terreiro, nunca tive muito contato, sei o superficial, mas você vê que aquilo que é da nossa cultura específica, que tem um valor, a gente despreza, não é só aí, o mundo negro, pelo menos colonizado, é bem complicado, e a galera que faz dinheiro, eu conheci um cara que era DJ, e ele era casado com uma brasileira, inclusive, ele estava até com um colarzinho. Quando eu vi esses colarzinhos, esses guias que vocês usam, né? Ele estava usando, era um dinamarquês, eu falei, nossa, esse daí já está influenciado totalmente, né? Porque ele começou a falar do santo, que a mulher era carioca, e era de terreiro, com certeza. Aí o Caio conversando com ele falando, não, que ele saía daqui da Dinamarca para falar de música brasileira, essas músicas tipo de terreiro, música de terreiro que eu conheço da época que minha avó tocava os atabaques, não sei o quê, fazendo palestra no SESC e ganhando dinheiro do governo para falar coisa da nossa... Você tem noção disso? Eu fico indignada. E aqui não tem, tem um pessoal que eu conheço que é de terreiro, nem sei como que eles fazem as coisas deles aqui, mas tem. Se você se conectar, você acha. Aqui em Frankfurt não tem, igual eu estou falando, é mais saudável até para os seus filhos. Pensa bem, porque o Brasil é fim de carreira. Me desculpa, mas é fim de carreira. Eu iria para Frankfurt, assim, se eu pudesse escolher um lugar no mundo inteiro, já que você queria morar, eu queria morar em Frankfurt. Não me pergunte por quê, não faço a menor ideia o que Frankfurt tem, o que a Baiana tem, eu não sei, mas se eu pudesse escolher um lugar no mundo para eu viver, tirando o Rio de Janeiro, que eu amo o Rio de Janeiro, já amei Salvador, mas não quero mais Salvador. Não, eu ia para Frankfurt. Aí, assim, é excelente. Eu tenho 10 anos aqui, eu saindo daqui, eu gosto de ver, o que não gosto de ver na Alemanha. Eu vivo em Frankfurt, é o que eu conheço. Eu gosto muito de Berlim também, mas ao tempo que eu estou aqui, são 10 anos, eu só posso indicar que, querendo ou não, você tem muito acesso. E essas discussões, quando eu vejo essa questão do pessoal que mas eu não casaria com branco, não. Não precisa. Até eu tô querendo sair dessa, porque eu ando com muitos problemas mentais ultimamente, apesar que é o que tem a maioria, eu ando com muitos problemas mentais ultimamente por conta disso. Quando você mata o cracker que está dentro de você, é difícil, porque é muito complicado. Mas aí, quando eu estou falando, essa questão do mestiço e toda essa confusão das pessoas, o mundo está assim, hoje em dia existe uma política deles misturarem as pessoas para confundir as pessoas nesses lugares onde não tem esse tipo de histórico. Isso me dói, porque existe o histórico que, infelizmente, as pessoas assim, eles foram projetados para ser contra tipo assim, aquele visto como negro mesmo, você está entendendo? E eu vejo isso na minha família, eu ando com problemas até na minha família, com a minha família em relação a isso, porque a minha geração tá cheia, eu adoro as crianças, tudo, mas você vê que o negócio só vai mais pro buraco, você tá entendendo? E são geralmente os homens, é uma maioria. Eu li o texto dessa garota, gente, até voltando pro tema, né? Que eu li o texto muito interessante, e aí ficou bem claro. Eu até vi um livro que eu quero comprar no Brasil, que eles falam sobre isso, e era a minha opinião, eu nunca vi estudos sobre isso, mas é a opinião do que eu observo da maneira empírica. Os filhos, ser miscigenado vai trazer problema, eu acho, sim, esses filhos vão estar perdidos. Mas quando é filho do homem, com a mulher branca, as crianças são mais perturbadas ainda, porque eles vão ter realmente... Porque é a mãe que cria. E aí eu comecei a ligar com outros grupos étnicos que eu conheço, que eles dão a linha. Tipo assim, o judaísmo, eles dão a linha para as crianças, só se nasce da mãe, por exemplo. E eu comecei a fazer o link, eu conversei com o Ramiro, não foi nem sobre o negro, sobre a cultura deles mesmo. E hoje em dia, quando eu faço esse link, eu consigo entender, porque é a mãe que vai ter um acesso mais à educação dos filhos. Geralmente, se largar, quem vai influenciar as crianças são as mães. E aí, através do relato dessa garota, eu vi que ela tem essa divergência, ela não sabe o que ela é no Brasil, ela tem o passing, que aí tem mesmo, não adianta dizer, só que assim,
O pai, querendo ou não, a mãe é quem cria, lógico que vai ter o acesso mais com a família, as crianças vão ter mais convívio com a família da mãe. Isso é real em qualquer cultura, eu acho. E o pai acaba, mesmo com o white privilege dele, ele tem um pouco de noção, então ele joga claro. E eu fiz um seminário com um cara que ele é pan-africanista dos Estados Unidos, que ele acabou falando a mesma coisa. Os miscigenados mestiços têm problema no pan-africanismo, as crianças geralmente ele não aceita, a não ser que a criança seja psicologicamente negra, porque isso traz muito conflito na família, mas o que ele vê é que os filhos de mulheres brancas são os que são os mais atingidos, porque as mães não falam diretamente e tratam eles como birracial, geralmente. Isso é um problema, porque essa criança fora, eu não tenho filhos, mas ainda se eu tivesse tido filho com meu ex-marido ou com esse meu namorado, eu iria falar a verdade, apesar da criança ser, sei lá, birracial, vai nascer escura, porque fora essa criança pode ter birracial, é igual você fala, o seu pai não sei, polonês, mas fora alguém está perguntando a sua árvore genealógica que você tem, não, fora você é lida como negro e você sofre as violências como negro, se foi na escola, se é na procura de emprego, se são as relações. E isso é um problema para essas crianças, e eu vejo as minhas sobrinhas, eu tenho muito medo e receio, porque os meus irmãos são sem noção e ainda recebem o recibo da minha mãe, do ambiente que eles vivem, você tá entendendo? E minha mãe, ela acha, elas não vão ter nem noção, porque por a gente não é, tipo assim, pessoas muito pobres, não são ricos, nem classe média alta, mas não está, por exemplo, numa comunidade, mas se conversa certas coisas com as crianças? Não. Vive no mundo da fantasia. E como vai ser isso? E essas pessoas são usadas contra a gente, você está entendendo? Então, eu ando assim, numa perturbação absurda, absurda. E é muito difícil isso. Eu acho que depois dessa volta toda que a gente deu, passando pela minha vida afetiva, que é motivo eterno de crise na minha vida, e talvez seja motivo de crise porque por ser filha, porque é isso, né? Eu sou filha de um relacionamento interracial, meu pai é branco, minha mãe é negra, eu não fui criada como negra, tá. Eu fui criada como uma pessoa sem cor, embora eu seja fenotipicamente negra, eu entendi que eu era negra adulta, isso foi muito grande na minha cabeça. A minha irmã foi criada como branca e eu fui criada como uma pessoa sem raça. Olha que coisa doida. Porque a minha irmã teve todos os privilégios possíveis e imagináveis, e eu fui criada como... Eu achava que eu era desajeitada, que eu era feia, que eu era indesejável, porque eu era uma pessoa ruim. Eu cresci achando que eu era uma pessoa ruim. Mas, na verdade, eu era uma pessoa negra. Entendi. E eu não era uma pessoa ruim, eu era uma pessoa negra. Então, a ausência de uma criação racial foi, na verdade, a presença de uma criação racial. Essa não racialidade que nunca foi falada era a própria racialidade que já estava ali implícita. E isso me fez muito mal. Então, hoje, para mim, se eu namoro com um homem branco, ou se eu caso com um homem branco, é como se eu estivesse dizendo para a branquitude, para o racismo estrutural, que eles venceram, e que eu não me amo, e que eu não amo a minha origem, que a beleza, o desejo só é possível se for branco. Então, a minha resistência em ter parceiros brancos, ela é justamente por isso. E também porque eu não acho homem branco bonito. Eu acho que deve ter um ou dois homens brancos que eu olho, e é artista também, assim. Mas na rua é muito difícil eu estar, num samba, em algum lugar, e eu ver um homem branco e falar assim, nossa, eu beijava. Nunca aconteceu na minha vida. Isso pode ser que um dia aconteça. Mas até hoje isso nunca aconteceu. Mas isso tudo que você trouxe, eu acho que tem 3 coisas que são muito importantes para pensar nesse aspecto da própria psicanálise mesmo, que é essa educação, de uma ideia de uma educação racial. E sim, mulheres brancas raramente educam seus filhos numa perspectiva racial, a menos que ela tenha uma consciência racial. Então, ela vai... E ainda assim é algo duvidoso do que é essa consciência racial, porque, por exemplo, a Astrid Fontinelli, quando o filho dela sofreu racismo, o que ela fez foi para a rede social reclamar. Então, eu não sei até que... De fato, ela tem uma educação, uma consciência racial para instrumentalizar esse filho sobre a sua própria racialidade, sobre o que é ser uma pessoa negra. O outro ponto é que a tendência natural de um homem branco que casa com uma mulher negra é apagar a sua própria negritude. Que casa com uma mulher branca é apagar a sua própria negritude, porque o que faz ele casar com uma mulher branca se não for isso? Então, a formação desse sujeito vai ser desprovida de uma racialidade.
Então, se ele não cresce numa família onde a experiência racial é algo que faz parte, e que a pessoa ela é ensinada sobre essa racialidade, ó, a gente vai para o terreiro porque a gente é negro, a gente ouve samba porque a gente é negro, a gente tem esses hábitos, porque a nossa família tem uma origem, assim como os japoneses fazem, como os judeus fazem, o processo de uma identidade racial ela vai ser enfraquecida, porque a criança não vai ter acesso a isso na escola, ela não vai ter acesso na sociedade. Quer dizer, hoje isso tem modificado de uma forma cada vez mais intensa, porque o debate está cada vez mais acirrado. E, em última instância, tem uma coisa que você falou que eu acho que ela é muito importante, que, para mim, que sou uma pessoa de terreiro, ela é fundamental. Uma pessoa birracial, uma pessoa negra que nasce de um ventre branco, na perspectiva iorubá, é um sujeito flutuante. Ela tivesse sêmen africano, mas a cabaça que origina ela é uma cabaça infértil, porque, na perspectiva iorubá, o ventre branco ele é infértil, ele é podre, ele é seco, ele não é capaz de gerar vida. Então, ele é metade africano e a parte mais importante, que é a parte que dá a vida, que é a parte feminina, é a parte que é seca, que é infértil. Então, é como se fosse... E isso, dentro do candomblé, abre um debate enorme. Por que as pessoas brancas que são de terreiro? Eu não sou, lógico, assim, falar racista, porque eu sei que é racismo e não é racismo, mas assim, é outra coisa. Eu não sou de terreiro, eu ouço, até conversei com uma amiga que eu estudei com ela, a gente estudou na escola e ela é de terreiro, negócio de umbanda, e ela me falando algumas coisas, eu até passei uns vídeos, que às vezes eu passo, assim, discuto com a pessoa, mas eu sou de uma linha radical, apesar de não é que eu não abraço certas coisas. Eu sempre me relacionei com brancos, foi igual você falou do seu caso, porque você, no mundo branco, você falou o contrário, o meu sempre foi o contrário. Eu, dentro do mundo negro, sempre fui uma pessoa desajeitada, a feia, a pessoa, assim, eu nunca me achei feia, sinceramente, mas eu tinha o crack ali vivendo dentro de mim. Eu fui proibida de assistir a Xuxa, a Paquita, porque meu pai não permitia, mas você está influenciada dentro dessa escola. Mas, assim, o mundo negro, vamos dizer, masculino, nunca me aceitou no Brasil, nunca. Quem é mulher negra no Brasil sabe que tem essa discussão das não sei o que da mulher negra, e eu vejo na minha família. O meu pai, ele era contra que a gente se relacionasse com branco. Para ele relacionar com branco era um mal necessário, no ambiente de trabalho. A gente nunca teve gente branca frequentando em nossas casas por conta do meu pai. Mas você sai para fora, o que sobra? O que sobrou para mim, hoje em dia, eu tenho claro, eu me casei talvez com um europeu, vim embora porque o meu ex-marido era lindo, porque eu era apaixonada por ele, não, porque era a opção que tinha. Hoje em dia eu tenho claro, antigamente eu não tinha claro. Eu vim para cá com aquela imagem, você é desajeitada, o seu cabelo é assim aqui. Aí as pessoas às vezes me paravam na rua, eu ia em eventos, em algum lugar, nossa, como você é bonita. E eu não estou nem falando de homens só brancos, porque homem vai ter a perversão sexual, pode ser o preto ou o branco, vai ter a relação sexual. Mas mulheres, gente idosa, nossa, é tão bonita. E eu ficava até chocada, falando, gente, essa gente está louca? Porque eu fui sempre, a retórica que eu ouvi até do mundo negro mesmo, é outra que você viu. Quem cresceu na época dos pagodeiros, do El Chan, quem tem valor é a mulher branca no Brasil, no Brasil, ou talvez nesses colonizados mais ainda hoje em dia, né? Então, aqui eu tive uma outra retórica. Isso, por exemplo, eu estou também num país branco, é uma minoria de gente racializada, e os racializados que existem, eles estão dentro dos seus guetos, porque são pessoas com culturas específicas, até o próprio negros, alguns de algumas etnias que tem aqui, que eu não vou saber, eles têm as estruturas deles. Você acha que eles me aceitam? Não, eles olham para mim, tipo, você é a perdida, como que assim? Eu sou birracial aí. Eles não me consideram também parte deles. Eu estou tendo contato agora com umas meninas que é de Gana, de outros lugares, e assim, eu sou enquadrada no... Não me tratam mal, mas assim, eu não tenho a ligação cultural, eu ainda falo, eu estou aprendendo muito, assim, das minhas raízes perdidas de coisas que eu não sei. Mas eles têm a cultura deles, eles têm uma identidade cultural, e nós, negros do Brasil, não tem. E eu nunca me senti brasileira, não por ser vergonha de ser brasileira, isso e aquilo, mas porque a minha raça nesse país nunca foi aceita. Então, eu não visto a bandeira do Brasil de jeito nenhum, você está entendendo? De nada, cultural, nada, porque assim, o meu povo nesse país sempre foi maltratado, é maltratado, então por que eu vou vestir a bandeira de um lugar que não me aceita? Eu estou nesse meio, tipo assim, em questão de nacionalidade, hoje em dia eu estou me identificando como afrodescendente. Eu tenho para mim
a estrutura. Eu sou uma afrodescendente que foi socializada no Brasil, mas eu não coloco mais eu sou brasileira, para mim mesmo, você está entendendo? Como uma afro-brasileira, porque eu me reconheço dentro da cultura africana no Brasil, como o candomblé, o samba, a capoeira. Eu me reconheço. Eu não, esse é o meu problema. Eu não me reconheço dentro dessa cultura do samba, do candomblé, muito menos, porque eu nunca tive, como que é, contato, muito pouco, porque não era permitido em casa, enfim. Não era nem só por questão do candomblé, porque o meu pai é filho de mãe de candomblé, mas o meu pai era contra, porque no terreiro tinha... Aí vem o sexismo, os gays que tomava conta, os mulatos que tomava conta e tava, era pai de santo, os pretos pagando, tinha essas guerras, meu pai era contra mulato, essas coisas, tá entendendo? Então a gente nunca teve contato com o samba, muito mesmo, porque ele falava assim, não vão ficar, porque a cultura é nossa, quem tá lá ganhando dinheiro é branco, os pretos puxam os carrinhos, que tinha aqueles carros antigamente, nem sei como que chama mais, e o povo branco desfila, e capoeira, então assim, eu sempre fui afastada de tudo isso, porque é coisa da gente, para quê? Para vocês servirem branco, porque no final vocês vão servir branco. Então, eu não tenho essa ligação, nenhuma, nem de ouvir, nem de me simpatizar, nem... Você está entendendo? Então, assim, eu estou naquela que nem a pessoa, sem nacionalidade, eu estou no momento sem nacionalidade. E isso é perverso, se a gente parar para pensar. É perverso, porque onde eu me encaixo, você está entendendo? Ou, igual você fala, do seu caso, ou da Norma, que também tem as dificuldades dela, que eu consigo compreender. É muito triste. Agora, por favor, desculpa, acaba de falar da questão do ventre branco, que estava bem interessante, que é uma coisa, uma filosofia que eu não conhecia. E eu tenho aprendido, através de seminários, que tem essa energia feminina e masculina, que na cultura iorubá, isso é a ancestralidade, é importante, tem que se cultuar a ancestralidade, e a questão dessa energia masculina e feminina. E do questão da criança birracial que nasceria de um ventre negro de um pai branco. Eu acho que era o que você ia falar. Eu estava dizendo isso, porque os africanos, seja eles de qual etnia que for, eles são bastante puristas, eles não gostam da ideia da mistura étnica, de não ser os traços, porque os traços são a sua maior preciosidade. Então, essa coisa da mistura, mesmo dentro mesmo os iorubás, você misturar diversos grupos étnicos dentro dos iorubás já é complicado. Então, dependendo do grupo, eles não aceitam mesmo. Tipo, o Igbo não aceita a mistura com outros grupos étnicos. Eu conheço um caso de uma vizinha de uma amiga, um momento bafão, que o marido dela era nigeriano. Um momento bafão, baforoso, baforento, baforante. Cara, velho. Viveu com ela 10 anos no Brasil, teve 2 filhos, o cara Igbo, nigeriano, casou e os cacete com ela aqui no Brasil. 2 filhos, casamento, carro, cachorro, apartamento dividido. E aí o pai do cara ficou muito doente e ele voltou para a Nigéria para o enterro do pai. E ele era o filho mais velho. E o pai falou para ele assim: eu não abençoo nem o seu casamento e nem os seus filhos, porque o ventre da sua esposa não é Igbo. E você tem que largar ela agora e casar com uma mulher Igbo. Antes de eu morrer, eu vou te amaldiçoar. O cara largou a mulher no Brasil com os 2 filhos, porque o pai não aceitava, porque o pai jogou lá o Ipelê e Fá para saber o que os ancestrais queriam, e nem os ancestrais... 10 gerações de ancestrais passados, ninguém aceitou a mulher. E a mulher era negra. Não, isso que eu tô falando. Poxa vida. É isso. Eles não aceitam, gente. Eles não aceitam. A mulher, porque a mulher não era Igbo. E aí eles falaram que o ventre dela não era um ventre abençoado, porque não era Igbo. Resultado, ele foi para a Nigéria, uma segunda-feira de manhã, sumiu. Apagou o telefone, e-mail, Facebook, WhatsApp, tudo. Largou a mulher no Brasil com 2 crianças. Ela soube dessa história porque a irmã do cara ficou com dó e mandou uma carta da caixa postal para ela não achar nenhum endereço. Olha o nível da coisa. Tadinha, ela ficou super mal, né? Pelo menos 10 anos de casamento. 10 anos de casamento. 2 filhos. Largou tudo. Tudo. Os pais não aceitavam ela. E o pai falou que só podia morrer se ele largasse a mulher e casasse com uma nigeriana, com uma Igbo, que nem ele, para ele poder garantir a continuidade da família, porque ele era o mais velho, ele era o primeiro filho. Então, a responsabilidade da continuidade do sangue era dele. E aí ele tinha que casar com ventre puro, com ventre Igbo.
E aí, então, toda essa história para dizer que o quê? Que eles são puristas, eles não aceitam a mistura. E aí o ventre branco, o ventre europeu, é tido como um ventre seco, infértil, que não tem a vitalidade da cabaça para gerar a vida, não é carregado do agé, que é necessário para carregar a vida, né? Então, o meu pai de santo, ele é branco, mas a gente é banta, a gente não é queto, a gente não é iorubá. A gente não segue a tradição iorubá, então, mais ou menos aí o negócio. Mas o meu pai de santo fala que o fato dele ser iniciado é uma dádiva que ele, como branco, precisa agradecer muito, dele ser aceito pelos ancestrais africanos, porque a ancestralidade africana é das pessoas negras por direito. Para ele, é feita uma concessão. Os ancestrais africanos abrem para ele uma concessão e permitem que ele se inicie, que ele cultive, porque o amor que ele tem é muito grande. Para mim, é uma justificativa, assim, né? É uma justificativa, mas não deixa de fazer sentido o que ele está dizendo. E é um debate dentro do candomblé, essa questão da racialidade, das pessoas não negras dentro do candomblé. E aí eu penso que a birracialidade ela vai caminhar na formação do sujeito, trazer traumas que vão desde a questão ancestral, como essas que a gente está falando. Imagina, para a gente que é do candomblé, o tamanho da desgraça que é você jogar um jogo de búzios e o jogo de búzios falar assim, ó, então, sabe seus últimos 10 antepassados? Todos eles chamados soam. Eu não consigo mensurar o tamanho da desgraça que é você ouvir isso de um jogo de búzios. Porque é quase como você ouvir assim, amigo, fudeu, tá? Ó, tem nada que você faça que vai te salvar. Porque é um peso muito grande isso. E muitas vezes, nem todas as pessoas negras no Brasil são de terreiro, mas muitas vezes, na trajetória de pessoas negras, esses dramas religiosos fazem parte das trajetórias. E muitas vezes eles são intensificados por essas experiências justamente da birracialidade que vão apagando essa memória ancestral, essa experiência, porque o candomblé não é só uma experiência religiosa, ele também é uma experiência localizadora. Ele é um lugar de produção de experiência, ele é um lugar de produção de percepção do sujeito. E muitas vezes esses casamentos interraciais vão apagando da memória ancestral, do corpo negro, da própria construção da identidade, quem a pessoa é e a sua própria origem, o seu próprio ponto de partida, o seu local de... É aquilo, né? Se a gente não sabe de onde a gente veio, como é que a gente vai saber para onde a gente vai? Porque tem duas vantagens, tem dois lugares essa narrativa. Se você não sabe de onde você veio, você pode ir para qualquer lugar. Isso quer dizer que você pode ser qualquer coisa. Aquilo que dizem que você é e aquilo que você gostaria de ser. Porque tanto faz. Qualquer caminho é seu caminho. Mas também você pode, se você não sabe de onde veio, você pode estar perdido no mundo, sem saber para onde você vai. E eu observo na clínica que muitas vezes o trabalho de acompanhamento de pessoas negras é ajudar pessoas negras a encontrarem possibilidades de efetivação de um caminho, porque a própria experiência do racismo, atravessada por essa questão de um favorecimento da experiência branca e de uma intensificação da interracialidade, de um favorecimento, de uma exaltação da interracialidade, que eu nunca esqueço, nunca, do final do livro Tenda dos Milagres, do Jorge Amado. O Pedro Arcanjo, que é o personagem principal do livro, ele termina o livro falando assim, a mestiçagem é o que vai salvar o Brasil, porque a mistura é boa, porque misturar é bom, porque misturar salva. Então, essa ideia da mistura como a redenção do Brasil, a ideia da mistura como algo que possibilita essa melhora, ela não tem a ver só com a questão biológica, com casar com pessoas brancas e ter filhos mestiços, mas tem a ver com o apagamento da própria experiência negra, da religiosidade negra, da cultura negra, que é o que o pai da Sheila falava, né? Você vai no samba, só tem branco. Você vai no terreiro, só tem branco. Você vai na capoeira, só tem branco. Onde é que estão os negros? Estão varrendo, estão limpando, estão servindo o cafezinho, estão puxando o carrinho
o trio elétrico para os brancos pularem carnaval. É isso mesmo. Isso daí foi a minha retórica e era o que eu sempre via, sempre me afastei ideologicamente, assim, tanto que assim, eu não ouço samba, eu fui criada, tinha as festas, eu tenho família, a minha família é de carnaval, porque eu sou até da Zona Norte também, você sabe, meu pai ele é do bairro do Limão, da Casa Verde. E a família da minha mãe, onde a gente reside, é ali do lado da X9. Então, é onde tem a região toda, e o povo é do carnaval. Minha mãe mesmo foi numa festa de um dos parentes, que são da X9, que trabalham na diretoria, minha mãe falou, precisava de ver, Sheila. Eles lá há anos tentando escrever enredo, não sei o quê, eles montaram uma festa com tipo um camarote, quem que era o dono da boca? Um branco lá de chapeuzinho. Eu falei, mãe, para que você vai nessa festa? Isso é revoltante, na minha opinião, e meu pai tinha razão, então a gente foi afastado totalmente, porque é verdade. Nada sobra. E eles ganham dinheiro, é a apropriação cultural que a gente vê. E aí, por fim, que ele sempre trouxe material para a gente do pessoal dos Estados Unidos, que era a referência que a gente tinha. Se fosse os filmes, eram os que a gente assistia só negro, tanto que até hoje eu só assisto filme de negro nos Estados Unidos. Que eles têm o problema do colorismo, que eu nem sabia, porque pelo menos lá todo mundo era preto, mas eles têm o colorismo, que é bem perverso. Mas era o que eu assisti, o que eu li, as músicas que eu ouvi era R&B, jazz, hip hop, e eu aprendi a falar inglês cedo, porque eu sempre gostei de aprender idiomas. Então, o que eu conheço, quando estou com americano, o que eu conheço é deles, né? Não estou falando que tudo presta, como no Brasil ou em qualquer lugar, nem tudo presta, mas a referência que eu tenho é deles, que eu, pelo menos eu falava, se é pôr as mulheres para baixar a bunda, para ser o tchan, pelo menos são as pretas que eles põem. Se é para mostrar o filme de piada, são os pretos. Tem o Spike Lee, tem entre outras coisas. E aí no Brasil o que tinha era o que o meu pai falava, vai lá, ficar sambando para sobrar o quê? Ser não sei o quê da Sargentelli que tinha antigamente, para ser explorado sexualmente. E é mentira? Não é mentira, já que teoricamente não é mentira. Não é mentira, mas também tem um outro lado, porque eu concordo com seu pai. Eu tenho pensado, por exemplo, na minha tese, essa é uma discussão intensa, forma e conteúdo, por exemplo, no samba. Outro dia eu estava falando com um amigo meu, não sei o que lá, de samba, ele falou assim, tem samba de branco. Eu falei, samba não é de branco, samba é de preto. Pode até ter samba, pode até ter branco cantando samba, mas o que faz o samba ser samba é a ideia de que samba é... Ih, minha bateria vai acabar. Peraí que eu já volto. Ô, João, voltei. Então, essa discussão, né? Ele falava, samba de branco. Eu falei, não, samba é uma coisa que é de preto e sempre vai ser. E eu acho que a gente tem que olhar a experiência preta e pensar que... Mas, enfim, isso é uma discussão para um outro momento. De alguma forma, aqui no DGEG, a gente vem pensando sobre isso nos mais diversos encontros que a gente tem feito. Eu fiz até uma live sobre isso, da minha tese do porquê que a Anitta é preta. Porque eu acho que a forma de produção da experiência preta transcende o fenótipo físico, e a gente tem que separar o que é fenótipo do que é experiência. Fenótipo é a forma como o nosso corpo é organizado, nariz, boca, cabelo, traços físicos do corpo. E a experiência é aquilo que o nosso corpo faz a partir dos enquadres sociais, históricos, geográficos, aonde o nosso corpo está inserido, que tem a ver com a nossa origem, que são as memórias que o nosso corpo acumula, inclusive genéticas, mas que também vão entrar em contato com os territórios onde a gente está inserido, porque aquilo que o nosso corpo faz
ele faz em qualquer lugar que ele tiver, porque é da memória corporal dele. E isso não tem muito a ver só com a questão do fenótipo, que é o que você falava sobre educação racial. Tem que ver se uma criança branca, de uma família interracial, vai ser criada como negra ou se ela vai ser criada como branca. Porque aquela série Blackish, já viu a Blackish? Que é um casal de arquiteto, e é um publicitário e uma médica, de uma família negra de classe média. É uma série médico-comédia. A mulher é médica e o cara é publicitário e eles moram num bairro de alto padrão nos Estados Unidos. E aí, tipo, seria Blackish, seria, tipo, muito preto na tradução para o português, na gíria e tal. E aí, o tempo todo, a série tensiona se o que eles fazem é preto o suficiente. Isso é muito preto ou vocês estão só sendo pretos fazendo coisas de branco? Essa é uma discussão nos Estados Unidos. Pessoas que têm dinheiro são pretas o suficientes ou elas são pretas sendo brancas? Elas são pretas sendo brancas, são pretas. Hoje em dia ficou claro, depois do meu debate, do debate que eu participei, o problema dos Estados Unidos hoje é a burguesia negra, porque eles têm os contratos com o pessoal da classe branca, da white supremacy, e o pessoal que quer fomentar projetos só para negros educacionais não consegue, às vezes, porque eles teriam dinheiro para dar como doação, eles não dão, porque o que eles falam, o que o Martin Luther King fez com a questão dos direitos civis na época do Malcolm X, foram aquelas revoltas, eles chegaram num estágio hoje que o branco concedeu alguma coisa para alguns negros subirem e terem dinheiro, só que a maior parte da população negra é violentadíssima lá, porque é um histórico, e aí esses negros que eles falam, os bourgeois e negros, que eles usam negro lá, quando eles usam essa palavra, como se você fosse aí é Capitão do Mato que fala, que era o negro que perseguia o negro. Eles vão dar... Aí eles vão nas televisões e falam, não, racismo não existe aqui na América... Isso, aqui na América você pode conseguir, porque eles têm essa filosofia, basta você lutar, e quem está ferrando hoje com a comunidade negra nos Estados Unidos, que eu estou chocada, é a burguesia negra. Eles estão ferrando com o próprio negro lá. Outro dia, meu amigo colocou no Instagram dele assim, a foto do Kanye West embaixo, Deus é negro e eu posso provar. Eu coloquei uia e Deus casou com uma branca. É isso! Essa galera tá ferrando o pessoal. Quando eu vi as discussões do cara falando, eu fiquei chocada, porque assim, para mim eles eram o caminho, mas não são. O negócio tá triste e eles influenciam, os Estados Unidos influenciam o mundo inteiro para o bem e para o mal. Esse cara que é pan-africanista, ele fala, eles são a comunidade negra mundial mais rica, depois vem o Canadá e a Inglaterra, que aí já são os africanos, ingleses, né? Mas assim, com o histórico de enslaved, dos que foram escravizados, é os Estados Unidos, onde o negro tem um poder econômico maior, por conta do próprio país, que é potência econômica e política mundial. E se eles estão assim, queimando, eles falando, e eles vão nas televisões, você acha que eles chamam algum intelectual, um pan-africanista, uma Jaque da vida para falar do problema do negro? Não, eles chamam o Kanye West. Eles já não chamam? Eles estão botando Djamila Ribeiro para falar na televisão e Isa e aquela tapada. Ai, Agô, meu pai. Mas, gente, como eu não suporto aquela Gabi Amarantos, que vai lá falar que o empoderamento da mulher preta é sair na capa da Vogue? Jaque, no Brasil eu nem paro para prestar atenção, que assim, eu me nego a seguir, a única que eu sigo é você, mais ninguém, porque ou é o povo, como eles dizem, a galera que anda da masturbação intelectual, como se o brasileiro estivesse a esse ponto de entendimento, nem o branco, muito menos o negro, a gente conhece a população, a maioria que está em volta, você trabalha, você faz um trabalho educacional, você sabe a situação que é difícil, e aí foi o que esse cara falou, onde já se viu, eu sou detonado, e quem que eles chamam para representar o negro, que é um problema que hoje aí está no Brasil, o povo, os atletas, que o povo do hip hop, que seria o povo do funk, aí, hip hop não, gangsta rap, que é o povo do funk pesado aí, essas mulheres que são as pele negra, máscara branca, como diz, que eles chamam lá, e eles que vão... Aí ele falou assim, você já viu a comunidade judaica chamar alguém para representar o povo judeu? Aí eles falam de um artista, de um ator, um comediante judeu. Você já viu o Tom Cruise representar na comunidade branca, white supremacy, algum problema? E é verdade, eles põem esses palhaços para representar a gente, para acabar com a retórica da gente, e os loucos depois é você, que quer causar, que quer separar o país. Isso é demais para mim.
Põe o Kanye West para poder falar do problema do negro, um outro que saiu da periferia lá, o Lil Wayne, para falar que nunca sofreu racismo, é daquele dente de ouro que veio do Hood, já tomou pau da polícia e fala que não existe racismo. Em que mundo que a gente está vivendo? Essas pessoas estão acabando com o mundo do Bolsonaro, Sheila. Eu estou lendo um livro que chama A Miseducation. Exatamente. E realmente, eles mostram o problemático. O negro miseducated, que é mal educado politicamente, que ele trabalha contra o próprio negro. E isso é um problema. Quando atinge o status quo, né? O dinheiro, aí ele trabalha contra a nossa própria retórica. E ferra a gente. Aí vem as crianças birracial, que eu não tenho nada contra, talvez eu teria até tido uma, mas em que mundo a gente está vivendo? Eu falei, eu tenho alguma coisa contra? Não tenho. Nunca tive filho, porque eu pensava, se for preto vai sofrer, mas também se eu tiver um birracial, como que vai ser? Mas eu sei o que eu tenho que oferecer. Se eu tivesse, que é a opção que eu tenho, eu estou com branco, todo mundo de branco, se eu tiver, não tenho filho, mas se eu tivesse, até engravidei e perdi, eu sei, vai dar 12 anos, eu vou fazer que nem o povo de Deus, eles mandam para a escola deles, você está entendendo? Uma escola, um internato, você vai aprender coisa, eu sei o que fazer, mas eu vejo na minha família, nas minhas sobrinhas, que minha mãe, que eu chamo as não sei o que de turbante, que eles chamam aí a Clarinha, eu falo, elas são clarinhas, que não estão nem a caminho de usar o turbante. Aí minha mãe fica ofendida. Elas não têm nem propensão de usar o turbante. Elas só estão na fase da Clarinha. Que mundo que a gente está vivendo. O negócio tá triste. Tá triste, já. Tá, olha. Por isso que eu tô falando. Esse é o último, porque eu vou ficar paranoica daqui a pouco. Eu tô paranoica. Diga, Norma, quer dizer algo? Não, eu só estava lembrando assim que, bom, o Brasil é o país mais miscigenado. Não, na verdade, é o país onde tem o maior número de população negra no mundo, depois da África, né? Depois do continente africano, em diáspora. E que, assim, que eu estou vendo, a gente está vendo, né? Que está aqui no Brasil, um movimento, principalmente de mulheres negras na política, que não está fácil, porque são mulheres e negras, corpos negros na política, mas que eu acho que alguma coisa vai acontecer, Sheila, assim, aqui no Brasil. Eu acho que não é à toa que acho que praticamente todas as universidades no mundo têm seus centros de estudos brasilianistas, né? Porque aqui está acontecendo algo importante para a humanidade, nesse sentido, mesmo que houve esse projeto de branqueamento na origem, né? Assim, o que se sabe na literatura, para tentar negar os direitos, para, como você diz, para aniquilar a população, de alguma forma, tentar dissolver o que eles achavam que não seria a parte boa, mas que eu sinto que algo está acontecendo, algo está se movendo em outra direção, e como você diz, é no mundo todo que isso está sendo questionado. Assim, estamos fazendo parte de uma nova direção, assim, de um outro caminho. Me dá essa sensação, porque de repente parece assim, com toda a tua narração, parece que meio desesperador. Quanto mais consciente a gente se torna do que está por trás das mãos do mágico, né? O que ele esconde na cartola, a gente fica aterrorizada, né? Mas eu acho que quanto mais a gente fizer com que outras pessoas consigam ver, e eu acho que aí que está o grande papel do DIGEG, não apenas com negros e profissionais negros, mas com profissionais e pessoas que se interessam e que têm que estar por dentro desse movimento que está acontecendo no mundo. Eu acho que essa é uma grande missão, assim. Eu sinto que a gente está se movendo numa direção.
às vezes eu tenho a sensação que a gente é tipo água. A água, ela é uma coisa até que silenciosa às vezes, né? Ela segue o fluxo dela, independente do que aconteça. Ela contorna a pedra, ela vai por debaixo, ela se movimenta por dentro da terra, porque ela tem um fluxo a seguir. Eu tenho essa sensação que a gente que está imantado nessa luta de mudança, de busca por igualdade, de seja do que for, mas de conseguir superar a desigualdade do mundo, a gente segue nesse fluxo. Mas é um desafio mesmo. Às vezes eu entendo da Sheila, porque é desesperador. Dá uma sensação de sufocamento, de desespero mesmo. Eu também sinto isso. Mas vou avaliar a sugestão da Sheila de ir para a Europa ganhar em euro e ficar rica. Eu penso nisso sempre. Eu conversei com uma menina aqui, que ela é de... talvez você até conheça ela, a Betânia, que ela é bem... Conheço. Conheço isso. Então, ela é bem focada em certas coisas. Então, quando eu tenho oportunidade, vou, converso com ela, a gente tem uma troca, ela é bem ativista mesmo, tem um menininho pequeno, e a gente conversa e eu falo, olha, Betânia, com todas as lutas que tem, mas aqui a gente ainda tem outro aspecto, porque eu falei, existe a white supremacy aqui? Existe, é o berço da white supremacy, mas as sociedades são dinâmicas, as pessoas têm um grupo aberto a discussões, a reconhecer, o alemão é perverso, sim, só que eles são assim, eles são 8 e 80, e eu como eu sou leonina, eu tenho essa coisa, assim, com escorpião, é 8 e 80, ou a gente vai para matar, ou a gente se ama. E eles são aqui, por isso que eu acho que eu me adaptei muito bem à mentalidade deles. Uma vez que você entende a mentalidade deles, você sabe. Eles aqui, eles não ficam de trelelé. Quando eles tiveram, não estou falando que foi correto, eu quero que vocês entendam, tiveram que acabar com 6 milhões de pessoas nessa Europa, eles partiram para cima e acabaram. Da mesma maneira que eles são organizados. Eles foram verdadeiros, e da mesma maneira que eles restituíram e restituem até hoje. E da mesma maneira, eles estão, entre outros países que têm um histórico muito mais perverso, que é a França, por exemplo, não existe esse tipo de discussão que aqui está, porque a França e a Inglaterra, eles colonizaram praticamente o mundo inteiro. A Alemanha tem a participação, que são as 3 perversidades do mundo, mas eles aqui, eles são abertos, igual eu falei, são 8 e 80, ou eles odeiam ou eles amam. Fizeram a maldade deles, eles pagam financeiramente, não vai restituir essas vidas, mas eles pagam até hoje, eles restituem até hoje. Mas, eles Sheila, sabe o que eu fico pensando? Já que a gente, enfim, a aula, nem sei se a aula já acabou, se ela não acabou, quem for ver a gravação depois, I'm so sorry. Mas eu fui para Floripa, velho, eu quase morri de depressão, de tristeza, de solidão, em Floripa, que é português e que tem praia, que faz calor, 6 meses por ano. Imagina se eu vou para Frankfurt, eu me jogo num penhasco de solidão. Porque, entendeu? Então, assim, aqui em São Paulo, tudo bem, eu sou uma pessoa muito sociável, mas aqui eu posso ir num samba, aqui eu posso ver minha mãe, aqui eu vou no terreiro, aqui, se eu estou triste, eu posso ir no pé de Oxum e chorar. Eu vou fazer o quê em Frankfurt, pelo amor de Deus? Então, essas coisas, claro que eu também acho que quando é do nosso caminho, a própria vida conspira para. Isso é verdade. Ela possibilita que as coisas aconteçam. Com certeza. Então, essa coisa de Frankfurt, ela é antiga, assim, na minha vida. Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta, já desde 2013 ou 2012, eu acho. Acho que a primeira vez que eu pensei em morar em Frankfurt foi em 2012, quando eu entrei no mestrado. Eu comecei a pesquisar o Horkheimer e o Adorno. O Adorno, tá. Gosto também, eu sempre participo de eventos aqui na universidade. Aí depois foi vindo, aí eu fui para ir em 2017, foi quando eu conheci a Betânia. Depois eu fui para ir de novo em 2019 ou 2018, não me recordo agora, eu fui visitar a Betânia de novo. E sempre que vou, penso na possibilidade de morar aí, porque é uma cidade incrível e tal. Só que tem essa coisa do terreiro, porque eu falo, velho, já é difícil fazer macumba no Brasil. Imagina fazer macumba em euro. Se você conhece a Betânia também tem esse negócio de candomblé, pelo que ela se expõe, assim, fala. Existe... É o que eu penso. Eu sou uma pessoa que eu sempre penso que a gente tem que lutar, sabe? Lutar para a gente ter os nossos direitos, porque o que a gente quer é ter o... Mas lutar em euro é difícil, né, Sheila? É isso que eu falo. A questão é que às vezes eu penso, às vezes eu ouço você tem um projeto maravilhoso, que eu acho que a educação é o caminho mesmo. Eu venho de família de educadores também, meus pais são educadores, meu pai profundamente, até autodidata,
E eu vejo que, assim, eu tenho os meus conflitos, lógico que eu tenho, porque eu fui socializada com os crackers. Só que eu sempre soube que eu era negra de pele e negra na cabeça, tipo assim, mentalmente. Tem os conflitos, tem, mas eu sempre soube, porque eu fui educada dessa maneira. E tem pessoas, eu vejo os meus primos que às vezes sofreram agressões em escolas, são pessoas que têm vários problemas, não conseguiram atingir estudo, não conseguiram terminar nem o segundo grau, porque as violências que sofrem na escola, de professores, a gente vem de uma outra época, assim, né? E de família politicamente ignorante, que é a família da minha mãe, que eu estou dizendo, é um pessoal politicamente ignorante. Então, para eles superarem essa ignorância política, eles começaram a atingir coisas materiais. E você pode ser rico, que tem uma música do Jay-Z que fala, não importa, você pode ser o house nega, field nega, dog nega, você continua nega, porque você pode estar em cima, você vai... O Jay aconteceu, não adianta você querer se compartilhar com essas pessoas e achar que você é a Jaque ou a Gabi Amarantos e está na Globo lá, falando que está fazendo papel de juíza e levando criancinha para chorar, que quando eles tiverem que te derrubar, você continua sendo nega. E que a gente tem essa consciência, aceita que dói menos. Mas aí, quando eu vejo que tem um pessoal sério, como você, fazendo um trabalho educacional, tem um cara que eu sigo, que ele está com um projeto maravilhoso nos Estados Unidos para crianças, para montar pré-escola até o high school, e depois que ele conseguir fechar isso, ele vai fazer tipo franquias, principalmente onde a população negra tem maior parte, que é na França, o segundo país, a Inglaterra e o Canadá, e depois quem entrar em contato, só que assim, ele está juntando dinheiro só através de funding, e ele fala, eu estou aqui nos Estados Unidos, onde tem a maior população negra, você pensa que esses rappers, a Oprah Winfrey, doa para mim? Não, porque eles têm medo de ser cortado pela white supremacy. Aí ele fala, quando a gente era segregado, era melhor porque o doutor PhD vivia no hood, a Oprah Winfrey ia viver no hood, então acabava se tendo um coletivo maior, mas quando abriu com os direitos civis, o que aconteceu? Eles foram viver com os brancos odeiam eles, mas aí ele fala, a gente ama os brancos, porque a gente tem oportunidade, que a gente vai fazer? A gente vai para o bairro branco, a gente põe os filhos na escola branca, para quê? Para sofrer. E aí eu vejo pessoas com um programa tão bacana, que às vezes vai tomar um tiro na cara, porque é o que acontece com eles matam, a CIA mata, e o povo está dormindo, e aí eu penso, gente, aí quando eu vejo você desgastando a sua vida, que tem um trabalho maravilhoso, você tem 2 meninos num país super violento, terrível, que esse Brasil é horrível, as possibilidades mínimas, você vive aí até... Aí eu penso, vale a pena? É uma coisa a se pensar. Eu tenho um primo que ele é bem pretinho, é dark skin, e ele vem desse contexto politicamente ignorante, que eu conversei com a minha mãe e falei, não, eu vou abraçar, e estou fazendo um estudo com ele, manda até um material, vou até pagar um curso para ele, mas ele está no momento que ele está fazendo cursinho, enfim. Eu falei, você tem que se preparar mentalmente, politicamente um pouco, porque ele vem de um nível, assim, muito ruim político, e falei, Matheus, vai fazendo isso, indico leitura, mandei ele fazer inglês, as coisas, porque assim, não tem orientação, não é nem falta de dinheiro, é falta de orientação. Porque quando der a hora, eu quero que ele termine pelo menos a faculdade aí no Brasil, ou comece aí, porque é mais fácil conseguir transferência para lá. Eu vou escrever uma carta, mando para uma, não é associação que chama, fundação, porque eu conheço as pessoas de governo, isso e aquilo, sei onde eu tenho que buscar isso, e você vem embora, porque esse país não vai te dar nada. E para pessoas como você, que são escuras, você não vai. Eu participo de roda com as meninas que são da África profunda, que eu digo, que são desses países onde eles são pretos, vamos dizer, cor da pele. Aí quando eu vejo meninas novas tendo cargos de gerência, fazendo trainee para gerência, eu falo, onde que essas pessoas no Brasil como a gente têm esse tipo de oportunidade? Agora que eles estão falando, mas aí eu não tenho nada contra as pessoas biracial, mas aí eles pegam aqueles que são os clarinhos, o projeto da white supremacy, aí começa a falar que é negro, aí põe contra os pretos, preto que é preto e sofre mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu estou entendendo o que você está falando. Eu não penso nem tanto em mim, eu penso nos meus filhos, Isso! principalmente no meu filho caçula. Que meu filho caçula, enfim, meu filho caçula é todo torto na vida, tadinho. É viado, ai meu Deus do céu. E isso que eu falo. Fico pensando nisso, quais são as possibilidades, mas ao mesmo tempo eu penso essas coisas assim, já é difícil viver no Brasil. Imagina viver fora do Brasil. Eu sofri em Floripa, velha. 50 minutos de São Paulo, com 6 meses de sol, com praia, com roda de samba. Eu fiquei deprimida, eu chorava de tristeza. Imagine Frankfurt, com frio, 9 meses do ano cinza.
Isso é. Euro, né? E aí eu posso comprar maquiagem importada que eu gosto. É barato, e é barato, e é barato. Talvez isso console meu coração sofrido. Quando você tem filho, é igual você Sem fala, da sol. questão de pessoas homossexuais, eu vejo os meus amigos aqui que são homossexuais, é outra coisa, porque a discussão está avançada. Às vezes eu vejo aqui a galera está brigando com negócio de clima, com Greta, não sei o quê, enquanto aí o povo sai na rua, se é preto, eu vejo algumas coisas que eu evito, que me dói na coisa, fala que roubou bicicleta, a pessoa é livre da cadeia, white supremacy, o outro é investigado, apanha no posto porque foi tomar vacina, se é gay, travesti, LGBTQ+, não sei o quê, sai na rua, apanha. A invasão islâmica evangélica, que não é islâmica, mas é esse evangélico, esse povo horroroso, desculpa quem é evangélico, não sei se a norma é, tomando conta do país. Aí quando eu vejo você fala, você tem 2 filhos? Olha, é só pela misericórdia que eu falo. O frio não é fácil, às vezes eu cheguei num tempo, fiz 10 anos que eu comecei a ficar meio mal, mas aí eu penso, quando eu tô mal, quando começa a ficar frio, eu vou para a Espanha, para a Grécia, que é um pouco mais frio. Tem de 20 graus, você vê o sol. É o que sobra, paga 50 euros com a Ryanair, que é uma coisa popular, e vai para a Grécia. Pensa bem. Tá entendendo? Porque, gente, essa luta nesse lugar é difícil, é o que eu sempre pergunto para você. E os afetados? Você trabalha com o público. Você consegue atingir as pessoas? Elas têm noção de do que elas vivem? Eu venho de uma família que não é da mais ignorante. Dentro de casa, não estou falando dos parentes. Não é um dos mais ignorantes. E vem com cada retórica para mim, eu imagino. E aí sendo influenciado hoje em dia pelas televisões, pelos Big Brothers da vida, que eles pegam, esse cara fala, eles montam esses... Para que foi feito o não sei o que show, reality show, igual teve o Big Brother, ele até falou, para acabar com a imagem da mulher negra, e realmente aí pegam aquelas 2 moças que foram lá, nada contra, mas essas pessoas elas têm consciência do que elas estão fazendo, que elas estão sendo usadas ali para acabar com a imagem delas e do povo negro, da mulher negra mais que é acabada. Não tem nada. Isso me deixa destruída. Isso me deixa. O que eu penso é que assim, eu penso muito nos meus filhos, né? Nossa, virou um momento Monange. Mas total, aula Monange. Porque para mim eu tô com 36 anos, então eu nova. acho que eu sou nova, mas eu acho que a vida dos meus filhos ainda vai começar, né? Então eles ainda têm muito mais coisa para viver do que eu. Eu penso muito mais neles do que em mim. Para mim, o que vier daqui para frente é lucro. Mas eles ainda têm uma vida inteira para desenhar, para viver. Mas, ao mesmo tempo, eu sou a ponte, eu sou o alicerce. Será que eu seguro essa barra de viver na Europa? Isso é. Eles não sei que seguram. Será que eu seguro? Eu não sei. Eu não sei, não, porque é muito frio, é uma outra língua, sem família, eu sou muito emotiva, eu sei lá. Entendeu? É isso que você falou, é um ponto. Eu, no meu caso, desde que eu me dou por gente, que eu era criança, eu sempre tive certeza que eu iria embora daí. Sempre foi o meu desejo, eu só não fui antes, porque eu nunca tive... Não foi nem oportunidade financeira, acesso a informações, porque teria meios de você, tem meios de você sair até muito mais Mas cedo. eu confesso que quando o Bolsonaro ganhou, eu quis ir embora. Nossa, isso daí foi... Mas assim, eu vou ser sincera, às vezes as pessoas me perguntam aqui, quem sabe que eu sou brasileira, vem falar, mas assim, eu nem fiquei chocada, porque eu gosto, igual eu falei assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar com cartas claras, eu sou 880. O senhor Bolsonaro, ele sempre foi claro, como eu aprendi uma palavra, ele sempre foi o que não pede desculpa, tipo assim, unapologetic. Não pede desculpa. O white supremacy sempre pede desculpa. Ele sempre foi claro qual era o programa dele, o que ele iria fazer, qual era a proposta dele, a violência, tudo. Que nem o Donald Trump. Tem gente que odeia, mas assim, é melhor você lidar com o Donald Trump, ou com o Bolsonaro, ou com o Fernando Henrique, que faz a mesma coisa, você está entendendo? E a gente continua... Eu acho que é melhor o senhor Bolsonaro, porque ele trouxe o país para a verdade que o país é. O Bolsonaro é o representante do Brasil. Caos, Norma. Ele é o representante do Brasil médio. Ele é o representante do homem brasileiro cangaceiro.
o representante da família hipócrita. Ele é um senhor de engenho, né? Isso, ele assim, ele é o que as pessoas não querem aceitar hoje em dia, o que as pessoas são, porque é o que eu sempre venho falar para mim, eu falo assim, as coisas que ele fala, que eu falo isso até para pessoas que são amigas minhas, que são bolsomínios, que os pais são, que às vezes vêm com hipocrisia, minha mãe fala, ai, Sheila, você é muito grossa, você machuca as pessoas. Eu falo assim, eu não vou morrer de câncer por conta de ninguém, você tá entendendo? Ele o que ele fala na televisão, quando ele falava, que eu lembro que eu assisti, que a minha amiga falou, você viu que ele falou dos quilombolas e dos indígenas? É o que o Fernando Henrique fala, é o que as pessoas dentro das suas salas de jantares falam, você está entendendo? Ele só expôs, então eu prefiro o quê? Um Bolsonaro ou as pessoas falsas? Eu prefiro ele, porque ele fala a realidade. Realidade não, o que ele pensa, para que ele está ali, e as pessoas no Brasil, quem cresceu e é racializado aí, sabe como as pessoas no geral são. Elas são o senhor Bolsonaro. Ele foi o representante máximo. Não foi nem o Lula, porque o Lula é aquele que está politizado, está entendendo? Se politizou, vamos lutar. Talvez uma base comunista, enfim. O Bolsonaro, ele é, tipo assim, Brasil, século XIX. E as pessoas, no geral, se a gente parar para observar, elas são dessa maneira. Hoje em dia tem uns puxando, saindo, tirando da reta, mas é o que as pessoas são. A classe média, a alta, não precisa nem dizer, é como eles veem o mundo, é como eles veem as minorias, é como eles maltratam as pessoas. E é triste, mas é real, tá entendendo? Nata, eu não quero te cortar, mas já são 9 horas. Nossa, vamos. Que horas estão aí? 2 da manhã? 2 horas. E você está falando como se fosse 6 da tarde. Não vai conseguir dormir hoje, vai ficar... A discussão, mas foi ótima a discussão com você. A 10 mil por hora. Sheila e Norma, obrigada pela presença ao vivo, obrigada pela escuta atenciosa. Foi ótimo. Das minhas dores, das minhas angústias, do meu momento Monange. As nossas angústias. As nossas. Mas, no fim, é isso. A gente vai se amparando e vai se cuidando e a gente segue firme, que é o que nos resta. É o que resta, é verdade, né? Continuar. E educação é tudo. É tudo, é verdade. Por isso que eu chamo de roda de feminismo negro, do círculo de escuta de mulheres, porque é isso. É verdade, verdade. Angústias e lutas, né? Internas, externas e tudo vai. E a gente vai, mas eu vou pensar esse negócio de Frankfurt, aí quem sabe não está no meu futuro. Quem sabe o homem da minha vida, porque eu sou uma pessoa que eu ainda quero o homem da minha vida, entendeu? Então, por que não? Ai, Frankfurt, por que não? Minha mãe achou que está aqui, ó, que não me deixa mentir, quem sabe? Tá vendo? Encontra. A gente tem que pensar às vezes um pouco na gente, porque é difícil. Mas com tanto lugar a pessoa me se esconder, o Rio de Janeiro aqui do lado, 20 minutos de avião, ele vai se esconder a 9 horas de voo direto. Que isso? Você passa ponto para ver esse homem, gente. Pelo amor de Deus. Aqui você entra até na política, rapidinho você está aqui como que era a Câmara dos Vereadores, tá, já? Vamos mudar a vida dos estrangeiros. Vamos mudar a vida dos... Ela fala bem assim, mulher, termina esse doutorado e vai embora para a Europa e não volta nunca mais. Ela fala isso para mim todo dia. Se eu puder te indicar, é isso que eu te desejo. Às vezes eu penso mesmo, gente, tanto material bom, o que ela está fazendo aí? Infelizmente, o Brasil perde e deixa, assim, eles não quiseram afundar o país, deixa eles se afundando aí sozinho, quem pode? Não só ela, como a minha psicanalista também fala para mim. Ela fala, por que você não vem para Lisboa? Larga o Brasil, vem para Lisboa. É o mesmo idioma que o Brasil. Isso. Tem uma boa educação, você vai cuidar bem dos seus filhos. Você vai fazer muito sucesso aqui, as pessoas conhecem o Dijeja aqui, o Dijeja aqui é famoso, vem embora para Lisboa. Mas aí eu fico meio assim, porque, enfim, eu sou bundona. É incrível, gente. Quando eu vim para o Brasil, há 30 anos atrás, a cônsul me disse, isso para mim foi terrível, a própria cônsul brasileira me disse, o que você vai fazer lá? O que você vai buscar lá? Não tem nada. Eu fiquei passada, porque sim, você falando assim do seu próprio país é pau, né? Assim, eu achei assim, achei de um desconhecimento bárbaro. Mas aqui não tem nada, de verdade, não. Aqui tem samba, aqui tem orixá, aqui tem feijoada, aqui tem capoeira, aqui tem Rio de Janeiro, Copacabana, que é um esplendor.
Mas, na verdade, todas essas coisas são muito mais memórias e poesia do que concretude, porque você sai na rua de casa, meu filho tem 14 anos, sai na rua de casa, leva tapa da polícia, entende? Então, Isso é assim, verdade. para meu filho ter uma escola razoável, eu pago quase R$ 2.000 de mensalidade. Tem noção do que é isso? Eu pago mais Com do salário do meu certeza. filho de escola. Então, isso é imoral. É imoral. Imoral. É imoral. E nem é uma escola que você fala assim, cacete, a escola que o meu filho vai estudar em Harvard. É só para ele ter uma escola minimamente segura, onde ele vai ser tratado com respeito. É imoral. É imoral. Essas coisas, meu filho que tem dislexia, é um parto achar escola para ele, porque trata a dislexia dele como burrice. E eu fico pensando nessas coisas, eu falo, caramba, né? É para a vida toda. Gente, se um dia um policial der um tapa no meu filho, eu acho que eu não quero saber se ele é policial militar. Eu acho que eu mato o policial se um dia ele encostar um dedo no filho meu e eu ver. Então, assim... E acontece, aquele relato daquele moço, eu fiquei mal quando eu ouvi o relato do moço, daquele que fez a palestra com você, ele contando da história dele. Foi ali que começou a minha derrocada pro buraco. Começou ali começou. Foi com ele. Você vê que passa por isso. Assim, até onde eu sei, meus irmãos nunca passaram por isso, mas sempre foi aquele pânico. Não vai ficar na rua, meu pai anda de documento, não usa bonezinho, não usa chinelo de dedo. Pois é. Você se fantasia de branco, põe a fantasia do branco e sai para a rua, você está entendendo? Não faz isso, sempre foi esse terror, não vai ficar comendo rua, andar de RG, não vai voltar a hora. A gente morou numa periferia e depois minha mãe resolveu mudar para a região que a gente mora para não ficar sofrendo esse tipo de... Agora, isso é vida? Não é. Não, não é. E, por enquanto, meu filho é um menino, mas quando ele for mais jovem, que ele quiser sair essas coisas, quais são os riscos? Mas eu não sei. Vamos ver, quem sabe? A vida pertence ao orixá. Minha mãe Oxum está aqui, ó, de testemunha da conversa. Com certeza. Assim escutou tudo. Ela escutou tudo e escuta tudo. Esse homem aí podia estar o quê? A 4,50 do bilhete único. Ele não precisava estar um passaporte de viagem, entendeu? Vai saber. Vai saber. Vai saber, a gente vai ser vizinha. Vou alugar um apartamento em cima do seu. Seria ótimo. Assim, eu falo aqui, eu tenho tanto contato, assim, eu sou mais sambada que não sei o quê, em diversos grupos. Eu falo assim, só não participo da White Supremacy porque já é demais, mas eu tô conectada com tudo, você tá entendendo? Porque eu falo que é, tipo assim, extrema-direita, né, partidos, essas coisas. Mas as possibilidades são outras, as sociedades são dinâmicas, tem problema para quem tem filho, racializado homem, um país super violento, como é o Brasil, a gente sabe que é. O meu irmão até que tem, que é o filho do pai dessas meninas, que eu já falei 1000 vezes para ir embora, mas enfim, não vai estar no Brasil mesmo, e também pro estilo dele é melhor ficar. Mas para pessoas sérias, quando eu vejo que a pessoa é uma pessoa séria, como você, que luta por uma coisa... Isso, séria, que eu digo assim, que tem um ideal, que luta por uma coisa, tem um conteúdo bacana, aí eu falo, desperdiçando um talento num lugar que as pessoas não dão nem valor, uma maioria, não estou falando, você tem um grupo que você dá aula, tudo, mas assim, quando isso vai mudar, que eu vejo por aí, eu falo, gente, eu tenho 10 anos, estou embora, e os papos dessas pessoas, as pessoas pondo coisa na internet, ou esses prominentes que vão na televisão, eles estão no século XIX, assim, tem uma minoria, 2% da população que é talvez um pouco mais fancy, mas é uma galera, tipo assim, o dia a dia, eu acho que deva ser desgastante. Eu, pelo menos, quando eu vou, fico 15 dias, são 15 dias que eu volto, assim, muito nervosa, porque é tudo, aí vem aquelas memórias horríveis, né, de todas as violências que a gente sofre, sejam quais for, não são só as verbais, são os olhares, os lugares que você frequenta, é trabalho, assim. Minha mãe sempre fala, você não compra alguma coisa que eu falo, vou comprar uma coisa, prefiro comprar no Congo um apartamento do que comprar aí. Nesse país, esse país não vai ter um centavo meu, só tem esse tamanho aí, eu sou sincera. Eu já tomei para mim. Vou comprar no Congo, no, sei lá, Senegal, que eu nem conheço até, vou começar a me coisar para ir para esse lugar, esse grupo. Mas compro no Congo. Esse país não vai ter um centavo meu. Se eu tiver ela está pilhada, Norma. Hoje ela está... Tá, eu vi, ela tá... Eu fico revoltada, eu tô revoltada. Eu falei para você, eu tô revoltada. Foi o rapaz que eu vi o filme, as coisas que você fala.
É tudo. E a falta de esperança nesse mundo dos Estados Unidos que acabou comigo, onde era a minha referência. Olha, já eu estou sem esperança, sem esperança. Não, não fica sem esperança, não, que eu estou chegando em Frankfurt. A gente Ótimo. faz Pronto. O socorro vai chegar. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Obrigada, Jaque. Gratidão. Boa semana para você. Agradeço. Tá? Tchau. Tchau. Tchau.